Eita, Chico Lang! Boa noite, Chico Lang! Boa noite, Vampeta! Oh, que coisa linda os dois cantando aqui, uma coisa bonita. O que é o amor, a solidariedade ao futebol. Os dois de mãozinha dada cantando lá. Defesa que todo mundo passa. Olha a felicidade do seu Chico Lang. Que ouve essa música? Tira essa música. O Palmeiras é campeão, você quer o quê? Ué, mas não tem que pôr toda hora a música. Já sei que é campeão. Você quer o hino do Corinthians? Você quer o hino do Corinthians? Eu quero, porque o Corinthians nunca perde, sempre ganha. É lógico. Ganha experiência, pelo menos. Parabéns ao torcedor do Palmeiras que tá feliz da vida, tá contente pra caramba. Foi um jogo muito suado. A gente vai falar tudo sobre o jogo, pós-jogo, né? Hoje já teve muita repercussão. Até uma nota que o Corinthians emitiu agora há pouco, já envolvendo o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro começou no nível de um país que começa um campeonato no dia que o país completa 100 mil mortos. Então o nível do campeonato está dentro. Mas a gente vai falar disso já já. Mas principalmente vamos homenagear o Palmeiras pela sua grande conquista e discutir por que o Corinthians, o especialista, não conseguiu ganhar o título desta vez. Rápido intervalo, a gente volta já já. Sempre cutucando, né? Amigos, de volta com Mesa Redonda Futebol Debate. Daqui a pouco um dos heróis do Palmeiras, o goleiro Everton, estará ao vivo aqui conosco falando de mais uma conquista do Palmeiras. Guilherme Camada, boa noite. Boa noite, Flávio Prado, e pra você ligadinho no Mesa Redonda, torcida do Palmeiras, todas as torcidas. Primeiro, siga a gente lá nas redes sociais. Vai lá no nosso Twitter. O Twitter é @MesaRedonda. Já segue a gente para interagir. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. No YouTube, você pode acompanhar nossos vídeos no youtube.com/Mesa Redonda. Você também pode acompanhar o nosso programa ao vivo pelo aplicativo da TV Gazeta ou pelo site gazetesportiva.com. Agora vem a parte boa, Flávio. Na hashtag Mesa Redonda, você interage com a gente. Ó, o que já está garantido para você. Essa bola que está na tela aí da Topper, presente da loja Gol de Placa lá de Santo André. Esse está garantido, certo? Agora, se a gente entrar nos Trend Topics, já vai ter também esse jogo. O jogo de todas as Copas. Jogo de perguntas e respostas. Pô, que legal. Também presente na loja Gol de Placa. Muito obrigado à loja Gol de Placa. Agora, Flávio, se a gente entrar entre os 3 primeiros no Twitter, na hashtag Mesa Redonda, manda lá sua mensagem, vai valer esse carrinho de rolemã da loja Moleque de Rua, sensacional. Olha só que coisa linda, Flávio. Até eu quero isso aí, mano. Bom, hein? Olha que coisa maravilhosa, carrinho de rolemã lindo. Muito obrigado à loja Moleque de Rua, lindo demais. Tem que interagir conosco lá na hashtag Mesa Redonda. E também entra agora lá no site gazetesportiva.com para responder a nossa enquete polêmica de hoje. A enquete é o seguinte: os 9 jogadores do Goiás com resultado positivo para a Covid-19 deveriam provocar a interrupção do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Parar o campeonato. Por causa desse caso de 9 jogadores. Gravíssimo, gravíssimo. Viajado, mano. Vai lá no nosso gazetesportiva.com e responda a nossa enquete. Beleza, Flávio? Beleza, maravilha. Boa noite, Rogério Barolo. Bom, deveria parar o campeonato por causa desse caso do Goiás ou não? Cara, não sei se devia nem ter começado, né, Flávio? No dia que você falou, no dia que a gente completa 100 mil mortos, 3 milhões de casos diagnosticados. E esse caso do Goiás me deixou triste, né? Porque quer queira, quer não queira, você torce para que tudo dê certo, que o futebol volte. Claro. Tudo, mas hoje, na expectativa lá de ter o jogo ou não, e aí você vê, o São Paulo entrou em campo, aí o Goiás ia jogar com os 11 titulares e 2 reservas, sendo deles um goleiro. E agora, quem é que vai jogar contra o Goiás na próxima rodada? Vai querer jogar contra o Goiás? Os caras estavam concentrados em dupla. Será que um está contaminado e o outro não? O Goiás já pediu para não viajar. Ele Exatamente, joga fora e já não quer viajar. Joga com o Atlético Paranaense claro. e depois do final de semana com o Palmeiras. O que vai acontecer? Não tem a menor condição. Até porque os contaminados, o exame... Olha que coisa ridícula. O exame só saiu hoje de manhã e o pessoal dormiu na concentração. Exato. E não dormiu contaminado com contaminado. Misturou tudo. Exatamente. Almoçaram juntos, quer dizer, é complicado pra caramba. É um negócio complicado. Devia parar o campeonato, Vampeta? Boa noite. Boa noite, não. Bora? Não, na Série C também eu acho que teve também. Na Série C os caras viajaram sem saber resultado. De exame. Não, acho que não tem que parar o campeonato não, tem que continuar. Chico Lang, boa noite. Boa noite, Flávio. Eu também acho que deveria parar, porque afinal de contas hoje a prioridade é a saúde, não é o lazer, né? O lazer a gente tem depois, quando tiver com a saúde, né? Eu acho que tá errada a CBF,
né? E deveria paralisar o campeonato imediatamente, que essa do Goiás foi um aviso, né? Foi um alerta. Está acesa a luz vermelha. Agora, quem que vai parar o campeonato? Eu duvido que pare o campeonato. Tem muito dinheiro nessa jogada, né? Televisão, patrocinador. Então, por interesses econômicos, eu acho que o campeonato continua. Agora, se fosse eu para decidir, eu decidiria que parava. O Vila Nova viajou para Porto Alegre, salvo engano. Chegou lá, tinha um jogador que tinha dado positivo. E o resultado só saiu quando ele chegou no ponto do jogo, ou seja, viajou com a delegação, conviveu com a delegação, chegou lá, ficou sabendo que ele estava contaminado. E, obviamente, a possibilidade de ter contaminado outras pessoas é muito grande da delegação, mas só saiu... Eles estão fazendo exame como? É com lata, é com... Que coisa mais ridícula, uma coisa absurda. Você tem uma entidade espetacular como essa que está ligada a esses exames, está denegrindo o hospital, que é espetacular. É o Einstein. É espetacular, é uma grande instituição. Não sei o que eles entraram, isso aí que é uma gelada, só tá batendo contra. Garrafa, boa noite. Tem que parar o campeonato? Boa noite, Flávio. Eu acho que não deveria nem ter começado, né? 100 mil mortes, são 100 mil vidas, são 100 mil famílias. 101 mil. Né? São mais de 100 mil famílias em luto. E é claro que todos nós amamos o futebol, é claro que ontem, querendo ou não, jogo bom ou não, mas a gente teve um Corinthians e Palmeiras, e isso mexe com emoção. E todos nós aí nesse confinamento, né? A gente está carente de se divertir um pouco. Claro que isso é muito legal, mas a vida é muito mais importante, né? Bom, gente, vamos direto para o jogo e já o Everton, goleiro, com a gente. Vamos ver o que aconteceu ontem. Na sequência, vamos falar com o goleirão do Palmeiras. Bola rolando e o Palmeiras campeão paulista. Não foi choque pra ninguém ver a torcida do Palmeiras pra lá e pra cá ali nos arredores do Allianz Parque antes do início da finalíssima. E já que eles não podiam entrar na casa palmeirense, no Porco Stadium, o jeito foi decorar o estádio com faixas, bandeiras e até mosaico 3D. Choque mesmo a gente tomou quando viu o Rony no banco e o William Bigode titular. Ele e o Felipe Melo. O Pitbull Cachorro Louco se recuperou a tempo de uma lesão na coxa e começou o derby entre os 11 do Lucha. Foram dias aí de muita luta, muita batalha, né, para recuperar, para jogar esse jogo. E deu tudo certo, graças a Deus. Embaladão pelo grito virtual do sistema de som, agora virou moda essa parada aí. O Palmeiras tomou a iniciativa e por muito pouquinhozinho não mexeu lá no 0x0 nesse chute do Bigode. Milagre monstro do Cássio. O Jô teve a chance de fazer o dele, só que a bola foi pra fora. Com mais posse do que o rival, o Corinthians assustava bastante. O Ramiro e o Matheus Vital levaram perigo. Sem o Ramires, sem o Gabriel Menino, mas com o Rony e com o Bruno Henrique, o Palmeiras abriu o placar no comecinho do segundo tempo. Se liga aí, Luiz Adriano, cabeçada de manual. Que é isso, hein, Luiz? Bem demais, moleque. 1x0 Palmeiras e primeiro gol sofrido pelo Timão depois da volta do futebol. O Thiago Nunes trocou a galera de baseada para tentar alguma coisa diferente. O Timão partiu para aquela blitz, pro tudo ou nada. E aí, no último lance do jogo, o Gustavo Gomes fez esse pênalti em cima do Jô. Futebol é um troço doido demais, dá pra entender não, tá maluco? O próprio Jô bateu, deixou tudo igual e levou a decisão pros pênaltis. O Michel Macedo, que tinha entrado na vaga do Fagner machucado, e o Bruno Henrique perderam as duas primeiras para cada lado. Parecia que ninguém estava querendo o título. Só que o Everton também pegou o chute do Cantilho. A questão do critério de escolha é pelo treinamento, né? Os atletas que tiveram um aproveitamento bom, pela capacidade de maturidade para bater naquele momento, porque é um momento muito emocional. Mas o pênalti em si não é o mais importante. O mais importante foi o que a gente produziu durante os jogos, produziu durante esse jogo. E coube ao frio, ao cheio de personalidade Patrick de Paula, a cobrança que deu o título de campeão paulista pro Palmeiras. E tome banho de isotônico no técnico que mais vezes venceu o torneio. Agora são 9 canecos do Pô Fechou no Paulistão. O Everton foi muito bem nos pênaltis. Nós tivemos também os jogadores que bateram muito bem. E o Patrick de Paula, que
Ele foi ousado, ele chegou pra nós e falou assim, eu quero bater o 5º pênalti. Eu falei, porra, mas por quê? Não, porque eu quero bater o 5º pênalti. Eu falei, então tá bom. Ele foi lá e bateu com propriedade, né? O moleque que há 2 anos e meio atrás, estava na favela jogando bola pelada de favela, né? E onde ele mora, né? Na comunidade dele, o tiro come pra lá e pra cá, né? Ele tem que esconder aqui, esconder ali, né? Ele não tá nem aí pra bater pênalti. O título desse final de semana foi o 5º do técnico Vanderlei Luxemburgo à frente do Palmeiras em campeonatos paulistas. E aí a galera ficou desse jeito aqui, ó. Partiu pra festa! O Corinthians é um adversário muito difícil, mas eu fiz meus jogadores entender que não era um desafio ganhar do Corinthians, era uma oportunidade de ganhar do Corinthians. Eu estou muito feliz porque eles não iam classificar, estavam para não classificar e Deus ressuscitou eles lá, né? Pra gente acabar de matar aqui. Então isso foi muito bom, muito bacana. Parabéns a todos que fazem do Palmeiras grande. Campeão, defesa que ninguém passa, linha atacante de raça, torcida. Chico Lang não para de cantar, meu Deus do céu. Vamos agora conversar com um dos heróis deste título, o goleiro que ganhou o troféu Mesa Redonda no ano passado, como o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, e que foi um dos destaques do Palmeiras mais uma vez, pegando 2 pênaltis ontem, né? O goleiro Everton está com a gente. Boa noite, Everton. Prazer em falar com você mais uma vez. Tudo bem? Boa noite, Flávio. Boa noite a todos aí presentes. É um prazer estar com vocês, né, nessa noite. Muito feliz, né, ainda se recuperando de ontem, de sono, de tudo. Mas muito alegre, muito feliz pela noite maravilhosa, por ter ajudado o Palmeiras e principalmente por ter conquistado esse título. Você não dormiu? Você passou a noite sem sono? Cara, sem sono total. A última vez que eu olhei no relógio já era 5h27, 5h30. Eu estava ainda acordado, vendo todos os tapes dos jogos da rodada. Eu estava fazendo uma botinha de recuperação que eu sempre faço pós-jogo. E vendo o jogo, já o sono não vinha, a adrenalina estava muito alta ainda, mas faz parte, né, da nossa vida, é assim, toda vez dia de jogo a gente acaba não conseguindo dormir bem. O Vampeta que tá aí sabe como é que é. Eu já não dormi, faz tempo. E o Vampeta assiste o jogo também direto, aí madrugada fora. Eu já não durmo porque eu sou morcego, né? Imagina ganhando título. Parabéns, Everton. Valeu, Vampeta, obrigado. Ô Everton, quando saiu o pênalti naquele minutinho final, a gente viu aí de novo, você quase pegou o pênalti. E muita gente dizia, bom, agora a moral vai toda pro lado do Corinthians. Como é que ali naquele bate-papo, na hora de escolher o pessoal que ia bater pênalti, o que vocês conversaram? Porque realmente o Corinthians se inchou naquele momento, né? Tava com o título perdido e voltou para a luta. Sem dúvida, eu acho que aquele momento, se tinha alguém que se favorecia dele, era o Corinthians, né? Por ter feito gol aos 50 minutos já, e a gente estava ali a uma bola de acabar o jogo e aconteceu aquilo, né? Eu estava muito confiante porque eu tinha me preparado muito bem para esses 2 jogos, principalmente levando em consideração os pênaltis. Eu tinha estudado muito, eu tinha visto muitos pênaltis, eu tinha estudado muito o Jô, do tipo de pênalti que ele batia, tinha muito pênalti dele para analisar, tanto que foi por detalhes que eu não consegui defender o primeiro pênalti dele, né? Um canto que ele gosta de bater, o canto de confiança dele aquele, tanto que o segundo pênalti ele já bateu ali de novo e com muito mais potência, porque ele viu que quase eu pego o primeiro. Mas eu estava muito confiante, né? Até porque a nossa equipe também, apesar do que tinha acontecido, no momento mostrou fraqueza emocional, que era importante para aquele momento. Estava todo mundo confiante, sabendo que tinha capacidade de ir lá, mesmo tendo um grande goleiro do outro lado também, que tem um histórico bom em pegar pênalti, mas a gente foi muito feliz, né? Foi muito concentrado e eu também estava na noite importante, consegui ajudar o Palmeiras a ser campeão. A gente quer agradecer a assessoria do Everton, que foi muito prestativa, né? Atendendo ao Prêmio Ribeiro, a nossa equipe toda. Meu caro Garrafa, o Everton com a gente. Não, é uma satisfação receber o goleiro campeão do Paulistão, né?
por muitos méritos, jogou uma partida final, as duas, né? De forma impecável, foi decisivo nos pênaltis. Parabéns, Everton. Tem que comemorar mesmo. É verdade que o brasileiro já tem sequência para vocês aí no meio de semana. Mas eu queria que você falasse a respeito do Vanderlei Luxemburgo, porque tem uma discussão muito grande, e ela vai ser colocada hoje em debate aqui no Mesa também, de técnicos ultrapassados. O Vanderlei foi muito criticado, né? Já há não muito tempo, porque acabou indo rodar pelo esporte. Não, porque primeiro eram os interinos, os técnicos bons. Vide efeito Carille. Depois, os bons são os estrangeiros. E técnicos que fizeram história, que tem muita qualidade, e eu gosto muito do Vanderlei, alguns deles foram execrados aí por parte de muita gente opinando. Eu queria que você falasse especificamente da importância do Vanderlei Luxemburgo nessa decisão. O trabalho de campo, o trabalho emocional com vocês, Everton, e parabéns. Obrigado. Eu sou assim até suspeito para falar dele, porque é um cara que particularmente eu gosto muito. Eu gosto não só do treinador, mas da pessoa, da forma que ele tem se comportado com a gente, da forma que ele tem tratado a equipe. É um treinador muito vencedor na sua carreira. Eu acho que não, na minha opinião, não tinha que provar mais nada para ninguém por tudo que conquistou. Mas ele é um cara que sempre se preocupou com isso também, de mostrar que ele é capaz, de mostrar que ele é bom, e ele vem fazendo isso, né, cara? Esse título também, ele merece muito pela capacidade dele, porque as pessoas realmente acham que ele ficou para trás. Eu vejo assim, futebol, o treinador muitas vezes é bom aquele que vence, né, aquele que conquista. E pela história dele, pelas conquistas dele, ele deveria ser considerado, sem dúvida nenhuma, um dos maiores treinadores brasileiros da história. Mas, como nós vivemos no Brasil, no país onde a gente tem que estar sempre provando e estar sempre mostrando que a gente é capaz, e mais uma vez ele está mostrando com títulos, né, com grande trabalho. Eu tenho certeza que ele vai nos ajudar muito na nossa caminhada. É um ano difícil, é um ano atípico, é um ano estranho para todo mundo, mas mesmo assim a gente começou o ano bem, por mais que as pessoas achem que não é nada. A gente foi na Florida Cup disputando com o nosso adversário, com o nosso maior rival, e é aquele tipo de competição que se tu não ganha, os caras já enchem o saco, mas se tu ganha não vale nada, né? Então a gente foi lá, já ganhou, e veio pro Campeonato Paulista. Foi muito legal ter sido o Corinthians, porque valorizou mais o nosso campeonato, ele deu um peso maior, com todo respeito aos outros adversários, mas talvez se é outro adversário, a importância não ia ser que nem foi, né, por ser o Corinthians. Então acho que o Vanderlei está de parabéns por tudo que ele vem fazendo, por todo o trabalho que ele vem apresentando junto com a gente. A gente está muito feliz e muito contente com o trabalho dele, e eu tenho certeza que dentro de campo ele vai dar as respostas que são necessárias para que as pessoas percebam o quanto ele é grande, o quanto ele merece todo o nosso respeito e admiração. Olha, vários fatores decidem uma competição, e a pré-eleição é um deles. Nós vamos mostrar um trechinho, e o Everton estava muito intenso nessa pré-eleição. Vou mostrar um trechinho da pré-eleição do Palmeiras ontem, a pré-eleição do dia da decisão. Vamos dar uma olhada. Tem gente aqui que já jogou Copa do Mundo, jogou Libertadores, jogou Brasileiro, mas hoje é o dia mais importante da nossa vida. É o dia da gente entrar para a história. Olha essa parede aí, ó. Nós queremos ter uma foto também ali. Nós queremos ter foto de fora também. Tem fotos de outras pessoas lá, nós queremos também foto lá. Hoje é o dia mais importante da nossa vida, gente. Não deixe escapar a oportunidade. Mentaliza isso. Vai dentro de campo mentalizando, chegando no vestiário em festa, chegando no vestiário comemorando, porque nós temos capacidade, nós podemos e temos capacidade para isso, hein? O treinador falou uma coisa que foi muito importante, que eu vou adicionar, cara. A união. Quando ele falou todo mundo aqui, ó, vou pegar todo mundo, isso é união. União sabe o que é? É na hora que o Everton defender a bola, o Felipe e o Gustavo vai chegar. É na hora que o Lucas Elementar e dá o passe, o Rony vai fazer, o Luiz Adriano vai fazer. É na hora que alguém dá o drible, o companheiro do lado vai chegar e vai arrasar, porra. Depende da gente. Nós já estamos engasgados com esse time que nos roubou aqui tem 2 anos. E hoje Deus está dando uma oportunidade para nós mostrarmos que nós somos Palmeiras, que nós somos grandes e que nós podemos colocar a nossa cara aqui. Nós vamos fazer história hoje. Depende de nós. Nós seremos campeões. E nós vamos começar desde o primeiro minuto, em cima dos caras, meu irmão, porque nós somos Palmeiras. Caramba, vocês estavam fortes, hein? Você e o Felipe, nossa senhora. Cara, foi um momento muito especial, porque a gente acaba também assumindo um pouco dessa
liderança dentro do vestiário, de trazer sempre uma palavra para motivar os companheiros, e a gente sabia que isso era uma oportunidade única para a gente, né? Ganhar em cima do rival, às vezes não é todo dia que a gente ganha, é difícil até chegar numa decisão de campeonato. Quando você chega numa decisão diante do maior rival, são oportunidades que ela não pode escapar, né? Então era uma chance da gente marcar o nosso nome na história, e foi assim, a gente foi feliz na palavra, né? O Felipe ali também, assim como foi também no primeiro jogo, eu levei uma palavra ali. A gente teve uma reunião com alguns torcedores na véspera do primeiro jogo, e resumindo a história, a gente sente que o que eles mais querem é amar a gente, é fazer o que eles estão fazendo hoje e ontem, comemorando títulos que a gente possa proporcionar para eles, né? Eles queriam mostrar a importância que era um Palmeiras e Corinthians, para a gente entender e entrar dentro de campo, brigar por eles, lutar por eles, ganhar por eles. E eu falei naquele dia que, dentro de tudo que eles falaram, o que eu resumi era tudo, é que aqueles caras não queriam brigar com a gente, eles não queriam xingar a gente, eles queriam apenas uma coisa: amar a gente, idolatrar a gente, porque a gente era as pessoas mais importantes para eles naquele momento. E foi assim. Eu tenho certeza que de ontem a hoje, e daqui mais um bom tempo, eles vão sempre lembrar do que a gente fez de campo, e deu esse título para eles comemorar muito. Chico Lang, o goleiro campeão paulista, está com a gente ao vivo aqui no Mês. É um prazer falar com você, Wever. Que começou no Corinthians. Ia falar exatamente isso. Você começou no Corinthians, você não foi valorizado no Corinthians, e agora você está no Palmeiras, ganhou medalha olímpica, tem uma carreira brilhante pela frente, né? E eu te pergunto o seguinte: esse título para você teve um sabor de vingança? Ô Chico, não um sabor de vingança, jamais. Para mim é um sabor de você saber que não importa como começa e sim como termina, né? Então, na volta, eu não tive um jogo muito bom na volta do Clássico, mas eu tinha muita convicção daquilo que eu faço. Eu passei praticamente a minha quarentena inteira trabalhando. Eu fui para Santa Catarina, que na época estava muito mais tranquilo lá. Eu consegui um campo, eu consegui um preparador de goleiro, eu consegui uma estrutura para eu treinar, porque a gente não sabia quando ia voltar, mas eu continuei me preparando, eu continuei tentando me manter ativo, e eu fiquei muito triste porque quando eu voltei eu queria que as coisas funcionassem bem, elas não funcionaram, né, logo no primeiro jogo. Mas eu entendo que tudo se resolve com o trabalho, e a vida de goleiro é essa, é profissão de alto risco, mas óbvio que para mim ter participado diretamente da final, ter feito grandes defesas no primeiro jogo e ter ajudado no segundo, para mim, óbvio que se torna muito mais especial, porque eu no primeiro jogo, na volta, não foi bom, né? Então, acho que isso que é legal, é você saber que você é capaz, e não tem vingança, tem de você olhar assim e falar assim: vale a pena você trabalhar, vale a pena você se dedicar e ter convicção naquilo que você faz, que é o que eu penso. Então, eu fico feliz de ter ajudado, de dar essa resposta positiva para o torcedor, de ganhar essa confiança, né? Jogar no gol do Palmeiras é uma responsabilidade muito grande, porque é uma história muito rica, se falando de goleiro, né? São grandes goleiros que vestiram essa camisa, que tiveram participações importantes, e a torcida, quando me cobra que eu tenho grande participação, como foi a das finais. Por quê? Porque grandes goleiros que vestiram essa camisa participaram dessa forma, e eu entendo também essa cobrança, e eu acho que aos poucos eu vou conquistando esse carinho e esse respeito da torcida, que para mim é muito importante. Rogério Barolo, o Everton com a gente. Eu queria fazer uma pergunta para o Everton como torcedor, uma curiosidade de torcedor. Everton, você jogou aquele clássico na Arena, sem público já, e esses 2 jogos finais. Acho que deve ser a primeira vez na sua carreira que você disputa a final de campeonato sem público. E você falou da torcida que te acompanhou, que fez uma reunião com vocês antes do jogo, e vocês, eles querendo comemorar o título, que vocês se representassem e tal. E eu queria saber, muda alguma coisa? Como é que está sendo para vocês? Como é que foi para vocês jogar sem torcida? Por exemplo, eu imagino no primeiro jogo da final na Arena, se fosse um jogo com torcida, a pressão seria absurda, como é também na Arena do Palmeiras, né, no Allianz. Eu queria saber para você, na hora do pênalti, por exemplo, muda alguma coisa? Ou vocês estão tão concentrados ali que, com tanta experiência no futebol, a parte externa pouco influencia? Ou mudou alguma coisa para você? Em termos de frieza, em termos de mais tranquilidade, mudou alguma coisa jogar sem torcida? Que falta que faz? Olha, é muito estranho pra gente, ainda mais quando chega uma decisão, né, de Palmeiras e Corinthians, você entrar no estádio e não ver ninguém dentro do estádio. Isso é muito
Isso é muito ruim, porque às vezes você não tem uma noção do que está rolando, entendeu? Porque você não vê ninguém dentro do estádio e você realmente só tem noção depois que você sai, que hoje, né, tudo a gente se vê na TV ou rede social e você tem realmente uma noção, porque se é um Palmeiras e Corinthians com torcida, a gente sabe que ia ser uma loucura para chegar no estádio, a gente sabe que a galera ia estar no portão esperando, ia estar na frente do estádio. Aqui foi muito legal, porque a gente, apesar de toda a aglomeração que fez na frente do CT, mas foi muito importante para a gente sentir o calor deles na saída, de entender o que era esse clássico. Esse último jogo foi muito, 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 muito importante para a gente sentir essa emoção. Fizeram a linda festa também, espalharam bandeiras, fizeram tudo possível para a gente sentir esse calor que foi, mas não é igual você chegar e receber o carinho da tua torcida, ser empurrado pelos seus torcedores. Com certeza fez falta para a gente, mas a gente sabe que em breve, né, a gente vai poder ter eles de volta ao nosso lado, que é muito importante para a gente. Hashtag Mesa Redonda, o palmeirense, o telespectador participando com a gente. Guilherme Camarda. Boa noite, Everton, parabéns pelo título. O Flávio de Jesus está perguntando se entre vocês jogadores, vocês acham que houve interferência da arbitragem em algum momento do jogo? Muito se falou da polêmica com Corinthians, que Mirassol e contra o Palmeiras, que o Jô deveria ter sido expulso. Se vocês acham que teve interferência da arbitragem e se o Jô deveria ter sido expulso naquele primeiro jogo. Cara, a gente nunca gosta de crer nisso, né? Porque a gente pensa que futebol tem que ser resolvido dentro de campo e que tem que sempre ganhar o mais competente, aquele que, né, fizer realmente valer a pena. Mas lógico que por todo o histórico a gente se preocupa, porque às vezes pra gente é muito óbvio quem que vai apitar os jogos, né? Você já sabe que no primeiro jogo vai apitar um e antes de sair você já sabe quem vai apitar o próximo. Então, às vezes a gente é muito óbvio pra gente e às vezes o óbvio incomoda um pouco e nos traz um pouco de preocupação. Mas eu acho que a arbitragem nos dois jogos não influenciou nada no resultado. Realmente ganhou quem teve mais capacidade, quem foi mais feliz, né? Pelo menos dessa vez a gente não tem o que reclamar. Talvez o jogo poderia ser expulso, poderia sim, porque eu vejo da mesma forma que foi expulso do Mirassol, deveria ser expulso o Jô também, né? Então só não houve o mesmo peso, mas eu acho que no final não teve nenhuma decisão que atrapalhou o campeonato e a gente não tem o que reclamar de arbitragem nesse momento. Ô Everton, você falou numa das respostas aqui ao Chico que você arrumou um campo durante a quarentena, que você arrumou um profissional para trabalhar com você. Dá mais detalhe disso, onde foi isso? Como é que você conseguiu ficar num local sem que as pessoas te vissem, te percebessem? Quem é esse profissional? Foi você que pagou? Conta essa história melhor pra gente, por favor. Cara, logo que parou o campeonato, né, acho que foi mais ou menos 14 de março, que foi, acho que a última vez que a gente jogou, a gente resolveu ir para Santa Catarina, né, alugamos uma casa e ficamos lá, fomos para ficar 10, 15 dias achando que tudo isso ia passar rápido e começamos a ficar muito mais tempo, fomos ficando e daí eu resolvi treinar, né, achei um profissional que é o que chama André Croda, ele foi ex-treinador de goleiro da Chapecoense no ano passado e ele era da região, né, um amigo apresentou ele e aí a gente achou um campo do Barra Futebol Clube, que é um time da 2ª divisão do Catarinense, o presidente lá disponibilizou o campo, então era o campo à disposição lá para treinar, a gente já tinha o nosso treinamento online, então eu ia cedo, fazia meu treino online com o professor, com a preparação física nossa, e depois continuava treinando com bola para complementar meu trabalho, e isso durou quase 2 meses, então às vezes o nosso treino online era geralmente de segunda, quarta e sexta, e terça e quinta eu treinava especificamente com bola, sempre com ele, e no sábado a gente, como eu estava na frente da praia, eu treinava na praia ainda, treinamento de areia, então foi uma preparação, eu estava muito bem preparado, porque eu tinha um treinamento de alto nível, daquilo parecido com o que eu tenho no meu dia a dia, então foi muito importante para mim, né, voltar bem, voltar no nível bom, porque a gente não sabia até quando ia durar isso, não sabia quando ia jogar,
Então, acho que isso me ajudou bastante na hora de voltar, de ter uma performance boa, porque se parar para pensar, a gente ficou sem jogar mais de 3 meses e jogou 6 jogos, né? 4 jogos já estava disputando o título. E sem contar que você estava jogando quarta de final e semifinal num jogo só, num jogo que você tinha que ser perfeito e não podia errar, né? Então, acho que valeu muito a pena ter vivido tudo isso, não ter parado, ter me dedicado. Eu acho que nesse momento agora colhe-se fruto daquilo que foi plantado, né? De muito trabalho e de profissionalismo, né? Acima de tudo, de compromisso com o Palmeiras, que foi muito importante para mim manter essa forma física ideal para voltar bem. Para a gente te liberar e agradecendo demais pela sua gentileza de nos atender nesse dia pós-festa, pós-noite mal dormida. Hoje nós tivemos esse problema lá com o Goiás. 9 jogadores foram considerados positivos no teste do Covid-19. O Goiás, no meio de semana, tem um jogo com o Atlético Paranaense e, dentro da normalidade, no final de semana, Palmeiras e Goiás. Como é que você se sente tendo essa possibilidade de enfrentar um time? Obviamente que os jogadores teriam que estar em quarentena, mas esses meninos que estavam contaminados dormiram com os outros que vão seguir jogando em tese. Enfim, como é que um profissional se sente numa situação dessa? Você tem família, enfim, como é que você se sente tendo que eventualmente jogar contra o Goiás, o Everton? Olha, Flávio, eu sou um cara que mudei um pouco aqui em casa nós mudamos totalmente nossa rotina. A gente tinha empregada, nós não temos mais empregada. Assim, nós se viramos aqui, eu com a minha esposa e minha filha, porque para não correr risco nenhum da empregada ir todo dia e voltar, né? Nós não saímos de casa, nós não fazemos praticamente nada, a não ser sair para o treino. Mas eu vejo que às vezes as pessoas acham que futebol é brincadeira. Nós também precisamos trabalhar, nós temos que tocar a nossa vida como um trabalhador normal, né? Então, assim, eu vejo que se a gente quer continuar com o futebol, vai ter que se ajudar, porque infelizmente esse tipo de coisa vai acontecer. A gente fica triste porque realmente muitas pessoas, né, no momento só, 10 pessoas com positivo é muita coisa, mas tem que haver olhar o protocolo de novo, entender como é que pode se ajudar. Acho que ninguém tem um manual preciso do que vai acontecer daqui para frente. Isso é uma doença muito estranha para todo mundo. Ninguém sabe, às vezes, como se comportar com ela. Às vezes, pega uma pessoa, não sente nada, pega outra, a pessoa vai parar na UTI. Então, acho que é hora de a gente até se ajudar uns aos outros, né? Acho que foi legal da CBF ter anulado o jogo, ter cancelado o jogo, porque para também entender e saber que vai acontecer outras vezes daqui para frente, a gente vai viajar mais, a gente vai ficar mais concentrado em hotel. A gente não sabe se, talvez, parece que a gente vai ficar sozinho, não sei ainda como é que vai ser a nossa viagem quarta-feira, se vai ser concentração individual. Aqui no CT nosso é concentração individual, cada um tem seu quarto. Acho que essa é a forma mais segura que tem para não transmissão. Então, né, da nossa parte, o que eu posso dizer é que o Palmeiras tem sido muito, muito, muito preciso para a gente, cuidadoso, zeloso com tudo que pode nos oferecer para não ter perigo, mas infelizmente nem todo mundo tem essa condição, né? E acho que é hora da gente se ajudar, entender caso a caso, de pensar no conjunto, no todo, porque acho que o que aconteceu com o Goiás pode ser que aconteça muito mais vezes daqui para frente, né? Porque está todo mundo sujeito a isso, a gente voltou a trabalhar, mas o vírus continua aí, no Brasil continua, infelizmente, morrendo milhares de pessoas, né, durante esse tempo, e a gente precisa realmente tomar todos os cuidados e se ajudar e realmente ter esse controle. Só acho que essa questão dos resultados dos exames deveria ser mais rápido, deveria tomar um certo de cuidado, porque se você sabe que você tem, já isolar, para não deixar ninguém se aglomerar, concentrar junto, almoçar junto, jantar junto. Eu acho que deveria ter um cuidado maior em relação a isso, mas eu acho que com o passar do tempo e como as coisas forem andando, a gente vai se ajustando, porque, que nem eu falei, ninguém sabe o que vai acontecer. Isso é uma novidade, por mais que tenha todos os cuidados em fazer protocolo, o melhor protocolo possível, mas todo jogo, toda rodada vai ter uma surpresa diferente, vai ter alguma coisa para se ajustar, e acho que vai precisar da boa colaboração, da boa vontade de todo mundo para fazer as coisas andar bem.
O Everton, muito obrigado. Curta esse título bacana, essa vitória legal com a sua família, com a sua esposa, com a sua filhinha. Obrigado mais uma vez por nos atender, viu? Um grande abraço. Valeu, obrigado. Foi um prazer estar aqui com vocês, bater esse papo, poder ver de novo os pênaltis defendidos. É um momento muito histórico. Obrigado aí pela oportunidade e mandar um abraço a todos aí que estão presentes, viu? Um abraço. Muito obrigado, Everton. Em cima do que o Everton falou, Garrafa, você nos passava uma informação agora há pouco, tem um grupo, né, da gente aqui, o Corinthians não fará mais os exames pelo hospital indicado pela CBF, é isso? Isso, o Corinthians ele se posicionou através de uma nota oficial de que vai, né, agora num outro laboratório que ele entende seja da confiança dele e pelos problemas que aconteceram no laboratório que estava sendo testado, que era o laboratório do AIS, como você diz, um hospital de referência, um hospital que tem um know-how muito grande, mas teve alguns problemas, o Corinthians, a partir de amanhã, ele muda o seu sistema de testes em relação ao laboratório. Isso é permitido pelo protocolo ou tem que ser naquele laboratório? Eu acredito que sim, talvez a CBF deve ter alguns laboratórios relacionados, né? Ou o Corinthians está batendo de frente? Vamos aguardar. Eu não tenho eu realmente. Porque essa notícia veio agora, é uma coisa que não se imagina. Está indicado, a nota chega no Einstein, um baita forma, hospital, né? E aí o Corinthians manda uma nota. Não, eu não faço mais no hospital do Einstein, no laboratório do Einstein, que é um negócio meio fora, né? Aí vamos tentar saber, né? Se é possível isso ou se o protocolo está fechado. Tem que ser nesse hospital ou tem que ser nesse laboratório. O que você acha disso, Chico? Eu mudaria assim de laboratório, viu? Depois dessa mancada que deram com o Goiás. Teve o problema do Bragantino também. A véspera do jogo contra o Corinthians. Mandar o exame chegou. Grava aqui para saber. Isso. Tá. O exame chegou às 18, 19 horas, o jogo contra o Bragantino contra o Corinthians. Até porque se fosse permitido, o Corinthians não precisava enviar uma nota, né? A gente imagina, não é isso? Se fosse permitida a troca do laboratório, o Corinthians não precisava nem justificar o porquê está trocando de laboratório. Porque são laboratórios parceiros da CBF, né? São parceiros, é uma parceria, né? Do Einstein com a CBF. Vamos aguardar, acho que se o Corinthians divulgou essa nota... Tá peitando, né? É isso. Eu imagino que sim. Quando saiu alguma coisa, né? Já que deu um vexame danado no campo. É isso, acho que quando saiu... fazer alguma coisa. Aliás, Chico, quando saiu a nota, eu achei que era alguma nota para falar das bobagens que o Thiago Nunes fez na final de ontem, não é? Que a gente também acho que pode discutir aqui e falar. Algumas bobagens que ele fez, mas não, a nota era sobre o exame de Covid. Eu não concordo que ele fez bobagem, não. Impossível. Você viu os jogadores que ele tinha para colocar? Quando o Vanderlei começou a substituir, você viu o nível que entrava. Quando o Corinthians começou a substituir, o nível que entrava. Cada um faz. Primeiro, eu separei rápido. Você sabe que eu assisto muito Chaves, né? Sim. Aí entrava o jogador lá falando, melhor ver o filme do Pelé. Porque não dá, cara. Assim, é duro. E ainda empata o jogo. Primeiro, quando o Thiago Nunes vem para uma entrevista que não tem a participação de nós jornalistas, a gente é um assunto à parte, mas a gente discute outro dia. O Thiago está muito blindado em relação aos jornalistas e ele fala, tem aqui o Vampeta e o Chico, que representam muito o Corinthians, quando ele fala que o Corinthians perdeu o campeonato, mas ainda está invicto. Ele não sabe, ele continua não sabendo o tamanho do Corinthians. Ele continua não sabendo o que é perder para o Palmeiras, não é? Aí, ele disse logo que ele chegou, que ele queria jogar rock and roll e por isso o Ralf não podia fazer parte do grupo. Será que o Ralf não podia ter ajudado ontem? Porque ele falou que ele era, me pareceu um técnico de um único esquema. O Ralf bate pênalti? Não, vou chegar onde eu quero. Perdeu nos pênaltis. Mas o Gabriel está jogando entre o Ralf e o Gabriel. Será que o Ralf, numa falta de talentos que ele não tem nem banco, será que o Ralf não poderia ser útil com a experiência dele no confronto? Ele não perdeu o jogo, ele perdeu o pênalti. Ele perdeu de novo, o Ralf bateria pênalti. O Corinthians perdeu nos pênaltis. Estou enumerando aqui. Será que o Ralf não poderia ajudar, já que você mesmo falou que o Corinthians não tem banco de reservas? Será que o Jadson, mesmo gordo, que tinha contrato, o Jadson está lá comemorando o Dia dos Pais com a família dele. Ele não podia estar recebendo lá no Corinthians? Engraçado, nem o Ralf, nem o Jadson conseguiram nenhuma grande equipe. Curioso isso, né? Porque se eles estavam tão bem assim, deveria ter ido para São Paulo. Mas o que o Corinthians está jogando, eu particularmente... O doutor Joaquim? Doutor Joaquim Grava. Eu entendo que esses dois jogadores poderiam muito bem estar no grupo e jogar talvez um modão sertanejo do que tal do rock and roll que até agora não apareceu, né? Começar a cobrança, Flávio, com todo respeito, pênalti, loteria, você não sabe se o cara vai acertar. E treinamento, o Michel Macedo pode ter ido bem nos treinamentos lá no CT Dr. Joaquim Grava. O Corinthians empata o jogo. Ele empata o jogo. Nos segundos finais, o título era do Palmeiras. Ele joga um balde de água fria no Palmeiras. O que tinha que fazer o Thiago Nunes, né? Peraí, Jô, vai lá de novo. Garante. Quem é o cara de mais responsabilidade? Quem é o cara que tinha muita chance de fazer? Podia até errar.
Não, ele põe o Michel Macedo. O que o Michel Macedo Você acha que o Bruno Henrique foi uma boa escolha do Luxemburgo para bater o primeiro pênalti? Ele também perdeu. Flávio, o pênalti. Os dois perderam. Isso aí. Mas perder todo e outra mundo... coisa, o Vampeta tem uma teoria que eu gostaria que você falasse. Quem tem que bater pênalti, Vampeta? O Careca o centroavante falava assim, eu vou pênalti, tem que bater um jogador ruim. Porque aí quando ele perder, ninguém lembra. O Baresi, Platini, Zico, Sócrates. E isso em defesa dos jogadores. Só que esse que está aqui no mesa, esse aqui... Que jogava pra caramba, jogava muita. Perdeu. Ele perdeu, mas está aqui, a torcida do Corinthians sabe que ele não pipocou. Ele não pipocou. Por que o seu Luan, que é a grande contratação, que é o batedor de faltas do Corinthians, não apareceu? O Gabriel Menino, de 20 anos, chegou pro Luxemburgo e falou, eu vou bater o pênalti. O Patrick, desculpa. Mas aí é o jogador. Então aí é o jogador. Cobrar. Parabéns ao Palmeiras, mas seu Thiago Nunes tem que cobrar. Se o cara sim. chega pro treinador, você viu quando ele falou você quer Luan já bater? perdeu 13 O moleque falou pênaltis quero. na carreira. Em 2017, que foi o melhor ano do Luan, ele errou 50% dos pênaltis. Acho que talvez isso aí tenha dado também uma... Esse ano ele perdeu um e fez um também. O Palmeiras bateu um pênalti decisivo para um garoto de 20 anos. Eu achei maravilhoso, torci pelo garoto, já falei pra vocês que é fora de série, é fora do padrão esse personalidade. Garoto, fora do padrão, vai embora rápido, é um baita jogador, melhor revelação do futebol nos últimos 2, 3 anos, fácil, futebol, baita do jogador. Mas quando eu olhei, falei, meu Deus do céu, até torci pelo menino. Aquilo que o Vanderlei falou, uma vida difícil, aliás, eu queria aproveitar, não posso deixar de falar isso. Vocês já imaginaram quantos Patricks de Paula não existe nessas comunidades absolutamente largadas pela sociedade? Quantos Patrick de Paula engenheiros, professores, técnicos de futebol, CEOs, diretores? Quantos dessas comunidades não tem chance nenhuma? E esse garoto teve e aproveitou. Acho bom dar uma olhadinha para esse pessoal maravilhoso que vive sofrendo com uma dificuldade tremenda e quando tem oportunidade faz o que esse garoto fez. Esse brilho maravilhoso dele. E ele apareceu há 2 anos, ou seja, apareceu tardiamente. Poderíamos ter perdido um talento desses. Esse tipo de situação é bom mudar. Tá cheio de Patrick de Paula, professor, engenheiro, dentista, médico, só que eles não têm oportunidade. E eles precisam ter. Passou da hora deles terem. E aí a sensibilidade do técnico. O Luxemburgo observou o quê? Talento na molecada, bancou a molecada, colocou os caras no banco. O Thiago Nunes tem que ter falado de maior responsabilidade. Vai lá, Jô, bate de novo e aumenta a pressão do Palmeiras. Não, foi o seu Michel Macedo. Não, ou pusesse também o Danilo Avelar. Qualquer um menos Michel Macedo. Não, podia Chico. perder. Podia. O Palmeiras pôs o Bruno Henrique, tô falando, e perdeu. A gente sai de máscara por aí, pode pegar Covid, mas a gente tá trabalhando. Você pode pegar Covid. O Bruno Henrique perdeu também. Não, Manolo, eu queria que você falasse. Eu acho, Garrafa, que você tem razão em algumas cobranças, mas assim, como foi definido nos pênaltis, e eu acho, é uma opinião sem nenhum demérito, o Corinthians foi longe demais nessa competição, né? Eu acho que como foi definido nos pênaltis, por exemplo, se o menino do Corinthians faz o primeiro gol de pênalti, o Corinthians ganha com o Patrick perder no último pênalti, a gente ia falar a mesma coisa, o inverso. Ah, mas colocou um menino tão novo para bater, o menino perdeu, vai queimar a carreira do menino. Se o menino do Corinthians tivesse feito o primeiro gol, e o Corinthians tivesse sido campeão, a gente não estaria discutindo isso. Não fez, correu um risco desnecessário. Mas eu acho que como foi decidido Vanderlei nos também, pênaltis, né? Sim. Porque ele meteu o Patrick de Paula. O Vanderlei sabia o que podia acontecer. Sabia? Ué, você mesmo estava elogiando e todos nós elogiando demais o Patrick de Paula. Mas daí ia botar para bater o pênalti decisivo. Se ele perde, eu ia falar, fez bem, esse moleque é fora de série, é acima da média. Mas a maioria ia usar esse discurso oportunista seu e dizer que o Vanderlei jogou na mão de um moleque de 20 anos. O seu Thiago Nunes não pode, numa entrevista que não é coletiva, chegar e falar o seguinte, como é que eu anotei aqui, ó, pênalti não é o mais importante. Como não é o mais importante? Lógico que é o mais importante, porque esse empate foi achado. O Corinthians não... Quando saiu o gol do Palmeiras, ninguém acreditava mais no Corinthians. O Corinthians é um time que não tem poder de reação. O seu rock and roll está ultrapassado, Thiago Nunes. Não chegou, não aconteceu. O senhor me parece que não está preparado para esse Corinthians, na minha opinião. Entendo o senhor como um técnico promissor, mas o Corinthians está muito grande para o senhor. Pelo elenco que ele tem, é uma coisa espetacular. Precisa trazer o Guardiola para cuidar desse elenco. Flávio, melhor ver o filme do Pelé. O Flávio, consegui o negócio do áudio aí, o doutor mandou aqui, vai falando. Doutor Joaquim? Vai. Que legal, que bom. Vamos doutor, colocar. O filho, né? Doutor Joaquim. Ivan Grava. Que é o Flávio, né? Não, Ivan Grava. Doutor Ivan Grava. O Flávio é outro filho dele. Porque nome bonito a gente lembra, né?
No bonito a gente... Ô Chico, sua opinião, devia bater um cara mais experiente, não? Devia ter batido um cara mais experiente, né? Primeiro que você cobre nos treinamentos, o cara faz gol, de 10 bolas ele acerta 9, né? No clássico, pesa o lado psicológico, né? E esse Macedo aí não estava com o lado psicológico muito bom. E nem o nosso querido Thiago Nunes, né? Devia botar para bater aqueles caras que batem falta sempre. Né? O caso do Danilo Avelar, do Jô. Os dois Avelar bateu, Avelar tinha fez gol. 5. Tinha 5, mas podia ser o primeiro, gente. Eu acho que futebol é detalhe. Gente, mas de novo, o Palmeiras perdeu o primeiro e foi campeão. Eu sou a favor sempre assim, né? De você botar o melhor batedor para bater logo primeiro. Senão, se você deixar ele por último, às vezes não vai chegar nele. E aí? E o Bruno Henrique não é o melhor batedor? Eu tô falando assim, será que o Michel Macedo era o melhor? Eu acho que o melhor tem que bater, porque de repente não dá tempo de chegar. É isso, pô. Mas será que o cara não. O Thiago Nunes mas não o Thiago viu no Nunes falou treinamento que que o cara batia que bem? treinamento? Claro, o cara vai ter. O treinamento ali. Corinthians, Mas o Corinthians ganhava dele, título. Rafa, tem que Michel Macedo acho que não jogou uma partida como O Corinthians, o titular. Marcelinho perdia pênalti, o Índio marcava. Uma coisa é, Garrafa, não é bagunçado, não é assim, o Macedo pegou a bola, meteu debaixo do braço e falou... Sim. Por treinamento, sabendo que podia chegar numa final, e aí pênalti lá, batendo no Cássio, batendo no Walter, e na hora que ele olhou quem sobrou ali, teve substituição, saiu. Eu já vi dizer que o Luan não bateu porque... Tava com machucado. Tem cara que se escolhe também, né? O Gui falou assim também que a sequência dele de pênalti também não é muito boa. Os caras olham isso tudo. É que nem o Everton falou aqui. Eu olhei quantas vezes o Jô bateu. É isso. Não é assim. O histórico do Michel Macedo no Corinthians é sensacional. Não é bagunçado. Vou fazer uma estátua pro Michel Macedo na arena, de tão importante que ele é. No campeonato, peguei a bola e fui lá. Não é assim tudo bagunçado, não. O Patrick de Paula bateu por último, mas você vê que ele é que bate falta. Ele bate corner. Isso, verdade. Né? Ele bate. Moleque diferente, Ivan. Não, tá falando assim. Nossa, a bola parada dele. Ele bateu, ele podia se desfazer da bola. Ele podia se desfazer da bola, igual o Lucas Lima. Bateu no meio. Ele não, ele meteu no ângulo. Se ele um pouquinho a mais, a bola passava. Eu e o Barolo tava falando aqui. Você pega o Lucas Lima, que bate bem na bola, e o Scarpa, que bate bola parada. Você viu como ele bateu? Os pênaltis, você vê que aquilo ali é tenso mesmo. O do Scarpa, ele falou, misericórdia, o Cássio tomou um frango no pênalti. Já viu o frango em pênalti? Pois é. O do Lucas Lima passou nas pernas do Cássio. Em tese, quem tem que decidir, o Lucas Lima ou o Patrick de Paula? Eu não tô culpando o Michel Macedo, pelo amor de Deus. Eu acho que o Thiago Nunes tem que olhar. E na história do Vampeta, o Michel podia estar na relação de 5, pelo recorte do jogo. Palmeiras campeão, faltava 10, 15 segundos. Corinthians empata. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se o Patrick de Paula tivesse perdido o pênalti e o Corinthians tivesse sido campeão, você culparia o Luxemburgo? Porque o Luxemburgo falou, tá bom, vai, bate aí. Eu quero bater. Se o menino não tem um bom aproveitamento, você viu que ele coçou a cabeça, ele falou, não vai bater nada, vai bater o Felipe Melo. Ele tá grande, o Patrick tá grande, tá com moral, o Vanderlei sentiu isso. Isso é do técnico, o técnico não tinha que deixar o Michel Macedo abrir a sequência. Tudo se comenta, até no título. Aí, saindo ontem da rádio, a gente fez o jogo, né, Fran? Eu tava com você. Aí um monte de amigo falou, Vampeta, como é que pode? O Felipe Melo jogou Copa do Mundo, na hora de levantar a taça, ele que levanta e ele não bateu o pênalti. E o Gustavo Gomes também não. E deixou o menino bater o pênalti. Aí eu falei, mas você viu os 90 minutos, você viu os jogos do Palmeiras? O menino é que bate corner. É o menino que bate falta. Isso. É ele que bate tudo. Não dá pra comparar o Patrick com o Michel Macedo, que entrou porque o Fagner machucou. O Michel Macedo não jogou uma como titular. Teve gente que queria questionar porque o Felipe Melo não bateu. Só que o Patrick de Paula, gente, é treinamento. Lá a gente vê quem bate melhor. Por exemplo, o Rivelino nunca gostou de bater pênalti. Isso. O Marcelinho sempre batia. O Marcelinho e o Neto faziam gol de falta no meio campo. O Ademir da Guia tem cara que bate bem na bola, mas chega no pênalti e não vai pro pênalti. Ô, Vamp, a minha questão é abrir a cobrança. Perdeu o pênalti contra o Brasil. Aí quando ele fez o pênalti, ele ficou totalmente abalado e não bateu. E é o batedor oficial do Palmeiras. E vai o moleque. Aí é que tá. Tá tudo vai certo. O Bruno Henrique, que é o cara frio, tranquilo. Acontece. Maior jogador do campeonato. Eu entendo que o perde. Isso aí é muito complicado. O Thiago Nunes técnico não pode essa série de acordo com quem foi bem nos treinamentos. O Michel Macedo batia bem nos E treinamentos. vou dizer mais uma coisa. O Everton falou que ele estudou todo mundo batendo pênalti. Ele deve ter encontrado uma enorme dificuldade quando veio o Michel Macedo para bater.
Onde esse cara vai bater? Porque ele não é titular. O Jô, ele falou, eu sabia que o Jô batia, tanto que ele vai na bola. Ele vai na bola do jogo. Ele encaixou a bola do Michel Porque é tudo Macedo. estudado, Tamanha amigo. dificuldade que teve. A questão, não estou cobrando aqui o acerto, o erro da penalidade. O pênalti a gente já viu grandes jogadores perderem, como disse o Vampeta. É o seguinte, o treinador tem que ser raposa, tem que ter o grupo na mão. Não é para abrir a série com o Michel Macedo. Mas a culpa é do disso Thiago tudo, Nunes. O mais gostoso pra você que não gosta de estadual, você viu como valorizou o estadual? Com a conquista do Palmeiras. Aí o ano que vem o São Paulo vai querer, o Santos vai querer, o Corinthians vai querer. Hã? Corinthians e Palmeiras, Se fosse paulistinha, ninguém tava comemorando. É muito Vem maior. cá, acabou agora, ó. O jogo é maior que o campeonato. Acabou agora a história que é paulistinha. Mas Agora se não, tivesse sido ao contrário, não, Flávio, pela se comemoração. tivesse sido ao contrário, a torcida do Palmeiras ia estar cobrando o Felipe Melo que cobrou. Não, agora acabou. Pelo menos acabou a história que é paulistinha, campeonato estadual. O campeonato mais forte dos estaduais do país é o paulista. E eu sou fã de estaduais, tá aí se definindo tudo. O campeonato mais forte. É verdade. campeonato- não, o estadual mais forte do país. Ele é melhor que o Carioca, que o do Espírito Santo, do Rio Grande do Norte. do Tocantins. Tem- É uma competição espetacular. Ele compete com isso. Ele é o mais forte. É verdade mesmo. Ele é melhor que o de Santa Catarina. Mas, ô Flávio, você tem Ele é que melhor ver- do que o de Alagoas. mas É tá bom. óbvio, pô. O estado de São Paulo, tudo do estado de São Paulo é melhor em tudo aqui. É óbvio. Não, mas- é a principal mas foi estado a do final sul. da- O Paulista emocionante. tem o valor, o Paulista tem o seu valor. Se o senhor cansa de querer acabar, minimizar o Paulista. Não, eu não minimizo, todo eu mundo queria falou. acabar mesmo. É, o senhor quer acabar. Acabar mesmo. E te falo mais, isso. ó. Quando eu vi o Luxemburgo dando a coletiva, não é pela. Ele se tornou o treinador que mais ganhou junto com o Oswaldo Brandão, né? Brandão. 8 estaduais. Passou. É, né? 8 estaduais. Acho que 9 no Luxemburgo. Agora ele passou para Passou 9. para 9. E ele falou, agora vai ter mais tranquilidade para trabalhar, porque todo mundo sabe que o objetivo do Palmeiras é querer a Libertadores. lógico. Então, se perde esse jogo ontem pro Corinthians, pode ter certeza que era a Rua Turiaçu, que agora é Rua Palestra Itália. Palestra Itália, e o centro de treinamento do Palmeiras hoje estaria aqui, a gente E o botando Thiago imagem. Nunes que falou que está invicto, ele pode empatar todos os jogos do Brasileiro, vai terminar invicto e rebaixado, viu, Thiago? Anotem Tá? os campeões estaduais. Anotem. Porque vocês vão ver quantos são rebaixados. Então o Você vê Flamengo, como é importante esse Flamengo campeonato, que foi irmão. campeão perdeu hoje. Corre risco de ser rebaixado? O Flamengo acho que coisa não. é Né? uma Acho que coisa. ele é um pouquinho mais. Acho que não vai nem lembrar Uma dessa tranqueira aí. coisa é uma O ano passado coisa. ele nem lembrou. O Campeonato Paulista do Flamengo foi igual a Florida Cup. É a Uma mesma coisa coisa. é uma coisa. O Paulista não é o regional não é referência. Hoje, por exemplo, se dimensionar o tamanho do estadual, você pode discutir se quer acabar ou não. Para o São Paulo Futebol Clube, esse estadual seria mais importante que a Champions League Aí, para ó. o Barcelona. Porque daria uma tranquilidade para o Diniz, tiraria um trabalhar. peso nas costas, Durante seria um quantas rodadas? título... Você viu a Durante fumaça? quantas rodadas? Sim, 7, mas 8 rodadas. não, mas Se tiraria tem o peso que pelo ano dar passado e caiu no meio do Para a campeonato. torcida, essa Você viu a fumaça é do São Paulo? que foi Era a eliminado Copa do Isso é do questão São Paulo, de era a São Copa Paulo. do Deixa, Champions deixa League o esse Luxemburgo começar mal na Libertadores, se voltar. Não, Ou mas tiver alguma independente. dificuldade É no líder, Campeonato líder. Brasileiro, vocês vão ver Pode que mal no adiantou o estadual, Campeonato pode bem no... Regional. Ó, Se o Não, Luxemburgo vai chegar tivesse no perdido o Brasileiro, tal do vai cair. Paulistinha, tava chamando ele de fracassado, aqueles caras que não acreditam nele. Cairia hoje, não é? né? Cairia Aí é O ano importante passado sim. o Carille ganhou e caiu no meio do campeonato. Isso acontece, ué. Mas eu acho que, por Ué, ele é exemplo, tão o São importante Paulo assim, seria... deveria segurar. Para o São É que o Paulo futuro a seria gente um não sabe título nunca o que vai histórico. acontecer, né? Mas o que esse campeonato vai dar moral pro Palmeiras, vai. Por uns dias, sem dúvida. Vai. Dá Não, mais vai tranquilidade. dar Por pra... algumas semanas, sim. Ganhar, Guilherme, o que tá falando o nosso Não, tem uma telespectador? mensagem do corintiano Gabriel Langoni aqui, muito engraçado. Ele falou: a penalidade que esse cidadão bateu, falando do Michel, foi a coisa mais broxante que eu já presenciei no futebol, desde aquele pênalti do Pato contra o Grêmio. Tá revoltado aqui. Olha, falando em coisa bizarra, e foi um pênalti bizarro, São Paulo e Goiás deveriam jogar hoje, mas tivemos um circo, realmente um circo, uma grande palhaçada. Por que eu não estou surpreso, hein? Mas vamos ver como é que foi. A presença de alguns jogadores do Goiás se aquecendo para o jogo diante do São Paulo não era garantia que a partida iria acontecer de fato. Horas antes, o time goiano divulgou a informação que 10 dos 26 atletas concentrados testaram positivo para o novo coronavírus. 8 deles titulares, inclusive. A diretoria do Goiás acionou o STJD pedindo adiamento do jogo, o que foi acatado no fim das contas. Como esses atletas, os 10 atletas, eles estavam concentrados, a gente não sabe dizer se aqueles outros que estavam com ele, mesmo com resultados negativos, que essas pessoas também, quem sabe, podem estar também contaminadas. O problema foi que o teste feito nos atletas na quinta-feira teve que ser invalidado por uma falha do laboratório.
Os testes foram refeitos na sexta e os resultados só foram liberados hoje pela manhã. Diante desse fato, a gente preferiu agir com coerência, porque desportivamente ia ser uma coisa totalmente descabida. Nós teríamos apenas 13 jogadores em campo, 11 como titulares, 2 no banco de reserva, sem um goleiro. A contraprova dos testes foi feita, confirmando que 9 jogadores estão infectados. Lembrando que o Goiás já tem ou teria um novo compromisso pelo Brasileirão na quarta-feira contra o Atlético Paranaense em Curitiba. O Daniel Alves, sabe esse arrependimento matasse? Nossa. O Daniel Alves postou a respeito do tema. Vamos ver o que ele falou. Eu gostaria de dizer que é inadmissível o que aconteceu hoje. Não é por irresponsabilidade que tenhamos de viver esse tipo de coisa que fomos expostos a viver hoje. Ou criamos uma consciência e somos profissionais, ou é uma perda de tempo que estamos fazendo. Se é a vida o mais importante, então o resto não tem sentido. Obrigado por nada. E aí, Barolo? Eu tenho muita dificuldade de entender o que o Daniel Alves fala. Juro por Deus, eu tenho. Não é uma deficiência minha, não é dele. Eu não entendi nada o que ele falou. Sinceramente, eu queria que ele... Tem que ter uma nota explicando a nota, porque eu não entendi nada. Eu tenho dificuldade. Juro por Deus, eu tenho dificuldade mas de o que ele está falando é sobre essa coisa que o São Paulo foi foi exposto. Coisa? Que o São Paulo foi exposto, o São Paulo entrou em campo, não devia entrar, não devia nem ter ido para Goiás. Eu acho que não tudo devia... isso. Entendi. Mas não se posicionou mesmo assim, ó, acho que não tem que ter o campeonato. Mas o que tem escrito ali não é isso que o Barolo está falando, é isso que o Barolo Eu não entendi. Não, mas é obrigado por nada. Senão a gente foi que nem a coletiva dele, que ele apareceu para falar depois que perdeu pro Mirassol. Eu tenho falou e foi criticar o marketing. Eu tenho dificuldade para entender o que ele falou. Eu acho que ele está, quero acreditar que ele está criticando tudo, né? Sim. O cara com o padrão europeu. Eu acho que com total razão. Mas claro, eu também concordo. Se ele estiver concordando, mas assim, por exemplo, ele não poderia, como capitão do São Paulo, falar, eu não jogo, eu não vou entrar, eu não vou me trocar. Ele estava lá no não gramado. Poderia, como entidade, fazer isso? Exatamente. Cadê não era o mais presidente correto do São Paulo? isso? O Leco, Leleco, Leco sem caneco, cadê? Ele se manifestou. O São Paulo emitiu uma nota no Twitter, né? Saúde é mais importante. Mas colocou os 11 em campo. O São Paulo será que o São Paulo não pensou em tirar proveito disso? Que seria uma coisa inominável, porque o São Paulo, ele deveria ser solidário ao Goiás. Isso exatamente, não devia ter entrado em campo. Eu não estou dizendo nem que não foi. O que a gente viu foi o São Paulo omisso, aceitando o que a CBF estava fazendo, os 11 e jogar com os meninos que não tinha condição de jogar. Do jeito que tá, vai acontecer que nem aconteceu no campeonato russo aí, equipes entrando com sub-15 para jogar, para atender calendário. Que é uma vergonha. Não é? Que é uma foi vergonha. Uma vergonha mundial. Teve partidas de 10-1 no campeonato russo. E foi uma vergonha, foi considerado vergonhoso para quem ganhou. Antes do jogo, tinha um debate todo lá nas emissoras de TV, na internet, as redes sociais dos São Paulinos, falando o seguinte, por que nenhum jogador se manifestou do São Paulo? Olha, a gente não vai entrar em campo. Num escanteio, eu não quero ficar perto de um jogador que pode estar contaminado. Mas quando o jogador se manifesta? Então, mas independente disso... Não é a cultura brasileira, infelizmente. Mas acho que a gente tem que falar, Se é Argentina, não entra nem a pau. Então, mas a gente tem que falar isso. Já não entraria quando tem divisões, né? A Argentina pode ser qualquer coisa, todas as divisões. Eles param. Já teve greve por causa do problema na segunda divisão. É cobrar desses caras que se escondem, que não falam. Exceção feita aí, ó. Everton e alguns outros que acabam não conversando com a gente. Tá conversando com você, torcedor do Palmeiras, com você, torcedor do São Paulo. E ficam se escondendo aí. Como o seu Daniel Alves se escondeu contra o Mirassol e depois a coletiva dele foi para criticar o marketing, depois de ter sido eliminado do Mirassol. Uma semana depois. Uma semana depois da eliminação. Então os caras têm que se posicionar, serem cobrados por isso. Mas foi bom ele se manifestar. Eu também acho que foi. E fez mais do que o São Paulo. O São Paulo não fez nada, imagina. Ele tomou as dores de tudo, né? E tá certo aí. Quantos caras estava lá de fora dentro do campo. Se o Goiás entra em campo, ele joga. Todos. Enquanto não se entender isso, o campeonato será sempre um campeonato de quinta linha. Não adianta. Se você vai aproveitar uma fragilidade do outro, você não está pensando no campeonato como um todo. Qual seria a vantagem do São Paulo jogar, eventualmente ganhar o jogo e depois ter algum jogador contaminado ou o Goiás perdesse? É ridículo isso, é uma coisa ridícula. Ridícula. Não tem o menor sentido. Se você tem um mínimo de solidariedade, e não é nem solidariedade ao outro, é solidariedade ao evento. É preocupação com você mesmo, com o seu grupo, com os seus atletas. O evento, Barolo, o evento, um campeonato nacional. Um campeonato nacional do Brasil não pode ter um time entrando em campo com 9 jogadores com positivo. Mas acho que é isso que o Barolo está dizendo. Todo, né, Flávio? E chegar também o resultado, já quando os caras estão dentro do vestiário, também tem isso também. Conta com todo, né? Não, e a CBF não cancelou o jogo. A CBF cancelou o jogo do Confiança contra o 13, com jogadores contaminados também, bem antes do jogo.
Faltando 3 minutos para começar, a CBF não tomou nenhuma posição em relação ao jogo. A Série C ninguém foi testado. Não chegaram os testes de ninguém, todo mundo jogou. O STJD determinou o adiamento da partida, aí a CBF se manifestou. Assim é fácil, né? Assim até eu sou leão. Então, nem a CBF se manifestou. Faltando 3 minutos para começar o jogo, com os 11 jogadores do São Paulo em campo, esperando o time do Goiás entrar. E aí o STJD determinou que tivesse jogo. E o Goiás avisou. O goleiro titular estava contaminado. Ia entrar o reserva. Eles precisavam de um reserva. Eles foram buscar o rapaz que estava numa festa de Dia dos Pais, com a família. Você acha? Portanto, não estava em isolamento. E ele preencheu a ficha. Então, olha que coisa maluca isso. Olha a falta de respeito. Não precisa ir muito longe, Flávio. O fato do jogador, isso aconteceu com o Goiás, não sei como está sendo com as outras equipes, os jogadores concentrando no mesmo quarto. Devia ser obrigatório que cada um ficasse num apartamento. A gente sabe da dificuldade, mas já que é para fazer... Mas se o exame sai antes, que é o que deveria... Está resolvido, mas não saiu. Mas você minimiza qualquer situação. Quanto mais cuidado você tomar, menos risco você tem. Mas, ó, se você também botar... na seleção é individualmente, né? Mas se você botar no clube, eu saio do treino com você. A gente tá treinando juntos. Depois eu vou pro quarto, você vai pro outro. A gente tava já junto no treino. Não tem isso também, é complicado. Tem que ter o resultado saindo rapidamente. Isso. Bem a propósito, o Vampeta pediu pro Dr. Joaquim Grava, ele gravou um áudio. Vamos ver o que ele quer dizer sobre aquela história do Corinthians se negar a continuar fazendo os exames no laboratório do Einstein, que é o laboratório oficial da CBF. Vamos ver o que disse o Dr. Joaquim Grava. O Ivan Grava. Desculpe, o Ivan Grava, filho do Joaquim Grava, o Ivan, que é o médico do Corinthians. Vamos ouvir. Boa noite, tudo bem? A comissão dos médicos da CBF, até hoje, né, queriam que todos os clubes fizessem com o Einstein, mas devido aos problemas que tiveram com o Einstein, nós não vamos fazer com o Einstein, tá? A gente vai fazer com o nosso laboratório de escolha, mas fazendo na mesma metodologia e da mesma forma que a diretriz pede, somente não vamos fazer com o Einstein. Por causa desses problemas aí que tiveram, tá bom? Um abraço. E aí, gente? O direito, se está dentro da legalidade. Aí foi áudio, mas aí ele me mandou aqui também escrito que comissões de médicos, né? Tem aquelas comissões de médicos. Também não proibiu nada, não. Pode fazer onde quiser. Pode fazer, pode liberar. Então, sim. Então, eu não vejo isso, até porque nós é que provocamos a situação, né, quando a gente perguntou, eu não vejo isso como uma desculpa do Corinthians, não. Também não. Eu acho que isso é uma atitude que o Corinthians tomou e tem que tomar. Flávio, que a coisa tá mal, não tá indo bem, tem precaução. E ninguém ia chegar aqui e pegar um laboratório médico e você ter 7, 8 jogadores contaminados e dizer, maqueia e bota pra jogar. Não, isso que eu tô falando assim. Claro. Por isso que os clubes, de repente, podem tomar sua atitude particular, né? Escolher o... Mas é coerente, né? Você tem um laboratório dando problema, eu vou pro outro, vou preservar meu atleta. Gente, o Einstein é um dos maiores hospitais do mundo. Sim. Nenhuma pessoa morreu de Covid-19 no Einstein. O que está acontecendo? A alegação foi que teve um problema com o reagente, a nota do Einstein, daquele exame do Bragantino. Na hora da coleta. Agora de novo, é o segundo. Então, foi um laboratório indicado, né? Não foi. Mas é complicado, que é um baita, um hospital maravilhoso. Uma referência mundial, sem dúvida. Caramba, que coisa maluca. Erros acontecem, Flávio. Sim, mas é que 2 vezes, Chico. Então, a primeira você fala, poxa, acontece mesmo, acidente. Mas a segunda, e aí com essa gravidade, que mas é muito grave, essa doença é tão nova para todo mundo, né? Que até os exames, tem alguns tipos de exame para preparar. São vários exames. E aí tem os exames que uns valem, outros... O positivo a chance de ser negativo é enorme. Falso negativo, até isso é complicado nessa doença. É complexo. Mas você, qualquer farmácia aí, da Drogazil, desculpa aí fazer propaganda, né? Você entra e faz um exame. Paga 300 conto, né? Não, você paga 120 pau. Baixou agora. Preço, tá na promoção. Baixou o preço. Black Friday. Você faz aquele do sangue, uma cutucada. Os caras estão fazendo promoção de exame? Você faz uma... Parcela ainda. Parcela. A pandemia está judiando. É verdade. Desconto. Então, eu, por exemplo, na minha família, a gente tira de 15 em 15 dias.
vai na farmácia, espera lá. Mas os jogadores do Goiás vão ter que esperar 15 dias agora? Sim. Os que tiveram sintomas 14 dias, os assintomáticos 10 dias. Que é o caso. Ou seja, não jogam os próximos 2 jogos. Que é o caso do Campeonato Russo. Daqui a pouco o Goiás vai ter que apelar para as categorias de base, porque você perde 10 jogadores. Então, mas o Garrafa, tem 2 jogos, já tem jogo quarto e tem jogo domingo. Atlético, ele já estaria fora. Esse calendário estreito, do jeito que ficou, como é que vai ficar a situação do Goiás? E a situação do Goiás, ela é pontual, mas ela dificilmente será única. A gente torce para que seja, mas é muito provável que possa acontecer em outros clubes. E os que dormiram com os contaminados. É isso. Porque hoje o Goiás não tem 9, né? Mas os 9 dormiram, vamos dizer, 2 dormiram junto, mas tem 7 que dormiram. Esses 7 que dormiram, eles só depois de 3 dias, de 3 a 4 dias, já você foi teve o jogo contato, teve o contato, é que você vai fazer o exame para validar. É complexo, né? Entendeu? Complexo agora. Tô olhando aqui, ó, foi eu tive contato 13 e Imperatriz pela série. Eu tive 12 casos, mais ainda do que o... Existem alguns lugares que a coisa está muito brava, e Goiânia é uma dessas. Falou-se até de mudar a sede do Goiás, jogar no Rio e tal. Enfim, é complicado. O Rio também não está nenhum mar de rosas. São Paulo também não tem, né? Só para você entender, eu tive febre um dia, num sábado, fui ao médico, o médico falou, você não pode fazer o exame agora, você tem que voltar aqui só na quarta-feira, tem que passar 3 dias para fazer o exame. Então esses caras que tiveram contato, ficou uma semana. Aí você tem que passar, você teve contato com ele, você pode ter, não pode ter, mas só vai poder fazer o exame daqui 3 dias, que já é o meio de semana. E o seu foi de sangue? Foi o do Cotonete. Foi do Cotonete. E essa semana também fiz o de sangue, graças a Deus, zerado. O de sangue é mais seguro de fazer, né? Gente, é o seguinte, o Barolo está aqui, o Barolo conhece de futebol em geral, mas ele é São Paulino e não esconde de ninguém. E o São Paulo, neste ano, teve uma oportunidade muito grande de pelo menos avançar, mas não ganhou. É uma praga que se estende no São Paulo desde 2008. O Paulista? 2005. 2005, 2008 no Brasileiro e 2012 no Sul-Americano. De lá para cá. Aquele meio campeonato sul-americano. Então, 8 anos no mínimo que o São Paulo não ganha nada. O que acontece? Vamos relembrar. Qual o problema do São Paulo? O que está acontecendo com o tricampeão da Libertadores e o trimundial? Essas são perguntas que não saem da cabeça do torcedor são paulino. Não é uma coisa fácil de se explicar. A gente parou de uma forma e voltou de uma forma totalmente diferente, quase que o oposto. O jejum de títulos aumenta a cada temporada. Em estaduais, o tricolor não comemora um título há 15 anos. Em relação ao brasileiro, já são 12 sem conquistas. E o último título comemorado foi há 8 anos contra o Tigre da Argentina pela Copa Sul-Americana, numa partida que teve muita confusão e nem chegou ao fim. Pior que a ausência de títulos são as eliminações vexatórias que o São Paulo vem sofrendo nos últimos anos. Em 2014, foi eliminado do Paulista pela Penapolense em pleno estádio do Morumbi. Claro, tem essas desculpas, que estava em formação, estavam trazendo jogadores, né? Mas a gente não fez um grande campeonato para estar aí brigando por título. A gente tem que falar a verdade, né? E no mesmo ano, também caiu em casa na Copa do Brasil para o Bragantino. Em 2016, 2 cacetadas. Uma do Audax pelo Paulistão e outra na Copa do Brasil para o Juventude, que na oportunidade estava na Série C do Campeonato Brasileiro. Os problemas do campo que acontece, que está acontecendo agora no São Paulo, não é a diretoria, comissão técnica e jogadores. Em 2017, o vexame foi na Sul-Americana. Dirigido pelo ídolo Rogério Ceni, o tricolor foi eliminado em casa para o fraco e desconhecido Defensa e Justiça da Argentina. Não era o que o torcedor esperava, mas é longe de ser um vexame. Um ano depois, e de novo na Sul-Americana, outro argentino aprontou com o São Paulo. Dessa vez, o Colón despachou o time do Morumbi de mais uma competição internacional. Em 2019, além de perder o título paulista para o Corinthians, o tricolor também passou vergonha na Libertadores ao sair diante de mais um argentino, o quase desconhecido Tadieres. Nesse momento, o sentimento que domina é a frustração de não ter
dado a nossa torcida, era tudo que o nosso grupo queria, era sair daqui hoje com a classificação. E para fechar a conta, o São Paulo, em pleno Morumbi, foi eliminado no campeonato estadual pelo modesto e remendado Mirassol, que devido à pandemia teve que remontar quase toda a equipe com jogadores das categorias de base. E depois de mais um vexame, a diretoria confirmou a permanência do técnico Fernando Diniz e resolveu falar e tentar explicar o que nesse momento parece inexplicável. Foi um verdadeiro fiasco, o que nos causa uma revolta gigantesca, como a gente tem certeza que também é na torcida, mas uma revolta gigantesca, e agora cabe a gente trabalhar ainda mais e corrigir os erros para que isso nunca mais volte a acontecer, para que a gente não sinta esse sabor amargo e muito menos os torcedores. Não, e se somar, a gente faria uma matéria de uns 10 minutos. Teve aquela eliminação pro Avaí, que depois caiu para a segunda divisão. Teve na Sul-Americana, quando o São Paulo deu aquele golpe na Ponte Preta e foi eliminado mesmo assim, jogando em Mogi-Mirim. E depois a Ponte foi rebaixada naquele ano. Enfim, se você for puxar, tem mais coisas ainda. Nós vimos aí perfil de vários técnicos, todos diferentes, perfis diferentes, mais novo, mais velho, jovem, enfim. E aí, Barolo, tem alguma explicação para isso? Flávio, juro por Deus, se eu tivesse uma explicação, eu acho que é uma somatória de fator, não é uma coisa só. Porque eu acho que essa derrocada do São Paulo vem desde a época do Juvenal Juvencio, quando ele rasgou o estatuto para ter mais um mandato. De lá para cá, o São Paulo vem cumprindo uma cartilha de time rebaixado, né? Troca de treinador, escolha ruim de treinador, né? Denúncia de corrupção, jogadores no comando do time, tudo vem sendo escrito de uma forma grotesca. E agora a gente tem o pior presidente da história do São Paulo. Não é uma opinião minha, é um fato. Que é o Leco sem caneco, que eu apelidei ele carinhosamente, porque é de uma incompetência absurda. E o que acontece no São Paulo, na minha opinião, que tento acompanhar de perto, é o seguinte. O São Paulo é gerido hoje, né, dessa última gestão, as últimas gestões, né, por absolutamente pessoas incompetentes, que não têm a menor ideia do que estão fazendo ali. Não tem competência para trabalhar no São Paulo para o cargo que ela executa. Se cercam de incompetentes. Isso transformou o São Paulo num clube com DNA perdedor. O São Paulo hoje tem um DNA derrotado, desde o treinador, alguns jogadores lá que têm histórico de fracasso, dirigentes fracassados. E o mais triste é que eu vejo que não tem perspectiva de mudança. Hoje o São Paulo é um clube sem comando. Não tem comando. Ninguém é cobrado no São Paulo. A torcida do São Paulo brinca que eles vivem num resort. É o resort da Barra Funda e o resort de Cotia. Não tem cobrança. O São Paulo foi eliminado pelo catadão do WhatsApp, que é o Mirassol, sem nenhum demérito ao Mirassol. Os meninos que disputavam cada bola como se fosse um prato de comida. Qual a cobrança que se teve no dia seguinte? O Reinaldo, que é um cara que eu pego no pé desde o dia que eu estava aqui, no Mesa Redonda, quando o Corinthians ganhou do São Paulo na Arena, perguntaram para ele, e aí, Reinaldo? Ele falou, é a vida que segue. Depois de ter perdido o 10º jogo na Arena do Corinthians sem vitória, o Reinaldo falou, vida que segue. Quando o São Paulo empatou com o Mirassol, sem 300 titulares, o Reinaldo fez uma dancinha, ele puxou uma dancinha. Quem que no vestiário, na hora do intervalo, chegou para ele e falou assim, ô cracudo, você tá louco, você vai fazer dancinha. A gente está perdendo de 2-0 do Mirassol, você vai fazer dancinha. Quem que vai fazer isso? O Raí vai fazer isso? O Leco some, ele desaparece, não é um cara que dá cara a tapa. Quem vai fazer? O Pássaro vai fazer isso? Cadê o presidente do São Paulo? Cadê o treinador do São Paulo para chegar nesse Reinaldo e falar, você é louco, filho? Você vai puxar dancinha com 2-2 com o Mirassol? O São Paulo foi eliminado, a entrevista do Diniz na beira do campo é uma das coisas mais patéticas da história recente do São Paulo. Agora já passou, né? A gente não pode ficar remoendo isso. Quem que foi no vestiário quebrar tudo lá depois do jogo? Quem? Porque não era o caso de, não estou falando de violência, vocês estão entendendo o que eu estou falando, de ir lá cobrar. O último cara que fez isso foi o Rogério Ceni, que jogou uma prancheta depois que o Jô fez o segundo gol naquela fase decisiva do Campeonato Paulista. Um pedaço da prancheta acertou no Cícero, ele ligou para o Leco, foi reclamar para a imprensa que a prancheta acertou nele. Os jogadores do São Paulo não estão acostumados com cobrança. Ninguém está acostumado com cobrança lá. No dia seguinte, eles estão treinando no CT de Cotia e a comunicação lá, sei lá quem, posta foto. Trabalhando, estamos trabalhando forte. Quer dizer,
O São Paulo passa essas humilhações e não acontece nada, Flávio, nada. O seu Daniel Alves apareceu uma semana depois, falou do marketing, falou que lá não é todo mundo que está jogando a favor. Tá na cara isso. Uma semana depois, a entrevista do Leco e do Pássaro é a mesma história. Agora é hora de trabalhar, Os jogadores blindados, ninguém cobra esses caras. A entrevista que eles deram, o Pássaro e o Raí, programada pela assessoria de imprensa, escolheram as perguntas ali. E não acontece nada. O São Paulo é humilhado, os rivais estão dando tapa na cara da torcida do São Paulo há tantos anos e não acontece nada, nada. O que acontece é troca de técnico, você pega um técnico nota 6, contrata um nota meia dúzia, aí você manda embora porque contratou errado, muda a filosofia, uma falta de planejamento, uma falta de cobrança, uma falta de tudo no São Paulo. Qual a perspectiva agora? A eleição tem o Casares, é um cara que fala o que a torcida quer ouvir, que vai trazer o Muricy, vai trazer o Rogério Ceni. O Marco Aurélio Cunha, a gente nem sabe se é candidato. Esses conselheiros, a gente não sabe nem quem são esses caras, que estão lá minando. Tem um projeto de clube-empresa no São Paulo que está engavetado lá, que ninguém se fala disso. Qual é a perspectiva para o torcedor do São Paulo? Vai mudar? Será que ano que vem muda com o presidente? Já vai... Sinceramente, não sei. O que eu vejo no torcedor do São Paulo hoje é a falta de esperança em alguma coisa melhor. A falta de esperança. Aí as pessoas falam para mim assim, mas o São Paulo estava jogando bem antes da pandemia. Jogando bem. É líder de posse de bola e de chute a gol. O São Paulo perdeu do Santo André naquele dia que eu vim aqui discutir com o Diniz. Empatou com o Corinthians, 0-0 no outro jogo. Fez 2-0 na Ponte Preta, tomou um gol, foi no sufoco. Ganhou no Oeste de 4-0. Depois teve um bom jogo contra a LDU, que eu estava no Morumbi, jogou muito bem contra a LDU. Contra o Santos, ganhou. Estava perdendo no primeiro tempo. Ganhou porque o Santos teve um jogador expulso. Só. E aí, meu caro Barolo, o São Paulo traz, você falou, perdedores e não dá para contestar, né? Mas aí o São Paulo traz o cara que mais ganhou títulos no mundo, Daniel Alves. Está fazendo um ano. Vamos dar uma relembrada. Uma apresentação apoteótica. Mais de 40 mil torcedores nas arquibancadas. Ídolos do clube no gramado e um sentimento de que a história do São Paulo Futebol Clube estava prestes a mudar. Eu só queria dizer para vocês que hoje o São Paulo não contratou um jogador. O São Paulo contratou um torcedor assim como vocês. Daniel Alves chegou com pompa e circunstância, marcando gol na sua estreia, enchendo o torcedor de esperança. Mas após um ano como atleta tricolor, não conseguiu acabar com o fantasma das eliminações para clubes pequenos. A mais recente delas aconteceu nas quartas de final do Paulistão para o modesto Mirassol. Aqui no Brasil, não só no São Paulo, como no resto do Brasil, se vive de uma maneira muito intensa tudo, né? E muitas vezes isso acaba te conduzindo para um lado, né, que é o lado do emergencial, é o lado de você tentar fazer as coisas com uma pressa, e você não pode deixar que o imediatismo, a forma como é conduzido certo tipo de coisa, ela comece a afetar aqui dentro, porque no final das contas você vai ficar igual o carro de bate-bate. Bate para lá, bate para cá e não consegue chegar no seu objetivo principal. Antes da pausa das competições, o camisa 10 vinha sendo um dos principais jogadores do estadual. Atuando como volante, era quem mais desarmava, quem mais dava passes e quem mais tinha a bola no pé. Além de ser artilheiro da equipe, que passou a ser apontada como favorita ao título do Paulistão. Mas depois de 4 meses afastado por causa da pandemia do novo coronavírus, o tricolor passou a apresentar problemas. O São Paulo ele não é um time que joga há 5 anos junto, né? Que sabe todas as fases do jogo, como dominar todas elas. O São Paulo, desde a chegada do Diniz, ele está construindo essa filosofia, esse estilo de jogo, que para mim, em conceito aqui, não tem ninguém no Brasil, eu vou seguir insistindo, porque isso é o que eu entendo como futebol. Mas apesar dos tropeços recentes, Daniel Alves segue pregando paciência e confiança no trabalho de Fernando Diniz para voltar a conquistar títulos.
porque o trabalho que a gente está fazendo é um dos melhores trabalhos que eu já fiz, assim, como profissional, entendeu? Então, tipo assim, só que ele precisa do resultado. Eu falei isso desde que eu cheguei aqui no São Paulo. Cara, não adianta fazer o trabalho tudo à perfeição se o resultado não vem. Ao menos falta de oportunidades o São Paulo não terá. O clube está na disputa das 3 principais competições da temporada: a Libertadores, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. E Daniel Alves já está sentindo saudade do velho hábito de levantar taças. Se a gente joga Libertadores, a gente luta para ganhar Libertadores. Se a gente joga Brasileiro, a gente luta para ganhar Brasileiro. Se a gente joga Copa do Brasil, a gente luta para ganhar a Copa do Brasil. Não tem outro discurso. A gente não joga para time perdedor. Olha a história do São Paulo. E nem eu sou um perdedor, as pessoas não vão me convencer disso. Eu sou o maior, cara. Eu sou o maior da história do futebol. Goste quem goste, creia quem creia. Olha o resultado e você vai ver que o maior vencedor da história do futebol hoje sou eu. E o São Paulo é o time brasileiro com mais títulos internacionais. E aí, gente? O maior ganhador? Pelé que se cuide. Ele ganhou mais individualmente. Saiu uma relação até essa semana dos 10 maiores que tem mais títulos na história dos brasileiros, não do... Aí vem Daniel Alves em primeiro, segundo vem Gilmar, finado Gilmar goleiro. Aí Pelé, Pepe, Zito, né? Vem Neymar, Thiago Silva. Aparece algum. Mas aí você pega um cara que é vencedor, e de fato é tudo mesmo, num time como o São Paulo, que você acabou de falar, o maior vencedor, né? De torneios internacionais. Aí você olha o grupo do São Paulo, o time do São Paulo, aí você olha o plantão do São Paulo, você olha assim, quem tem uma história aqui bonita dentro do São Paulo? O Hernandes. O Hernandes que conquistou o título. Tem. Os demais não, os demais podiam assim, ó, tudo jogador, ó, o Pato, Everton, Pato Reinaldo. bastante. Pato ganhou bastante. Estou falando dentro do São Paulo. Dentro do São Paulo. Esses caras têm uma carreira, tudo já bem resolvido, reunir e dizer, velho, a gente não tem história aqui não. Nós não temos história aqui não. Vamos construir história dentro do São Paulo. E parece que isso que deu Botafogo está tudo muito distante. Ser eliminado pelo Mirassol, em outros tempos, já deu fumaça. Em outros tempos, quando eu jogava um time com uma folha de pagamento de 15 milhões, você sair para uma folha de pagamento de 800 mil, 1 milhão, a batata assava. E completou agora 1 ano que o Daniel Alves está no São Paulo. E ele vem para essa entrevista aí, e outras também, já com 2, 3 meses, falando de política como se ele conhecesse todos os bastidores do São Paulo. Não é? Daniel Alves, ele tem que falar de futebol. E outra coisa, parece que ele luta boxe, porque ele é o maior. Né? Esses títulos todos que ele ganhou com os companheiros, mais com os 10 colegas, do lado, não é? né? Não, eu sou o maior do mundo. Só uma Pelé dúvida. que se cuide. Qual foi o Daniel Alves que o São Paulo contratou? O São Paulo contratou o Daniel Alves, o maior vencedor da história do futebol, o lateral direito, o campeão de tudo. Isso. Coadjuvante em todos os clubes que ele passou, porque o Daniel Alves nunca foi protagonista. Perfeito. Ele foi coadjuvante. Ele chega no São Paulo como lateral direito, maior vencedor, tinha vencido a Copa América, melhor jogador. Na minha concepção, ele ia jogar na posição dele ou achasse alguma posição para ele, ia ajudar os meninos mais novos, ia ter essa responsabilidade de ajudar um jogador experiente que os meninos mais novos. É uma tradição do São Paulo, aliás. Exatamente. Repetindo a tradição de tantos jogadores que chegaram e fizeram essa função. O que aconteceu com o Daniel Alves? Ele escolheu o treinador, foi ele que escolheu o treinador, ele escolheu a posição que ia jogar, e hoje o Daniel Alves é o dono do São Paulo, é o dono do clube, quem manda no São Paulo Futebol Clube é o Daniel Alves. Eu só acho que o Daniel Alves não tem capacidade para mandar num clube de futebol. Ele é um ótimo jogador de futebol, ele mesmo falou, é o maior vencedor, a gente não tem como negar isso. Eu acho que a função dele extrapolou. Ele pensa que a função dele é essa, de ser o dono do São Paulo, ele que fala pelo São Paulo, ele não é, a função dele é menor. Ele pode ajudar os companheiros, ele tem que ter a noção de onde ele está. Só que num clube que não tem comando, qualquer um que chega e fala um pouco mais alto, os caras jogam tudo para ele. A foto, eu publiquei no meu canal essa semana, a foto do Daniel Alves na chegada dele, cercado por papagaio de pirata, todos os conselheiros lá babando ovo para ele. Nessa entrevista ele está sozinho.
Então, assim, os caras todos tiraram a responsabilidade, jogaram tudo nas costas dele. E ele não tem capacidade. Vai se perdendo, né, nas não palavras. tem capacidade para segurar essa perde nas responsabilidade. palavras, Ele sozinho. não tem que segurar essa responsabilidade sozinho. Ele não é o dono do São Paulo. O São Paulo, teoricamente, teria que ter um presidente, teria que ter um diretor de futebol, teria que ter um treinador, teria que ter Talvez gente ele forte lá esteja dentro. fazendo isso por encontrar um vácuo. Exatamente, Flávio, porque não tem ninguém. Só que se fosse um cara extremamente protagonista de tudo, tudo bem. Ele não é. Ele não é. Ele dá essa entrevista depois de uma eliminação para o Mirassol e ele não toca no aspecto técnico. Ele não chama a responsabilidade, a culpa deles, jogadores, além de toda essa bagunça que já foi discutida aqui, ele não fala exatamente do que ele deveria falar. Porque ele não é cobrado, Garrafa. Ele não é cobrado. Nenhum deles é cobrado. Então ele vai falar isso. Ele falou do marketing, ele falou que ele é o maior vencedor. Tira o foco do desempenho ridículo do São Paulo contra o Catadão do WhatsApp. Contra o Mirassol sem 16 jogadores. Então, assim, ele assumiu esse cargo, porque é vazio, ninguém comanda o São Paulo, não tem o São Paulo, não tem ninguém comandando, e ele não tem capacidade para isso. A capacidade do Daniel Alves é outra, é dentro de campo, coordenando um ponto legal aí, né, Vamp? Eu vou falar, ele mandar, né, Vamp? eu, como ex-atleta, enfrentei o São Paulo milhões de vezes, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Rio São Paulo, os estaduais, e um monte de lugares que eu ia, né? O Rogério Ceni foi meu companheiro de seleção, e era 4 individuais, e eu vi a liderança do Rogério quando ele jogava, quando a gente jogava contra a liderança do Rogério em relação a campo e tudo mesmo. Teve um volante que veio do Botafogo do Rio, chamado Carlos Alberto. Sim. Carlos Alberto. E ali em Perdiz a gente dava ali tudo, dava jogador de São Paulo, do Corinthians, do Palmeiras. E ele veio empolgado do Rio, um volante de qualidade, veio para o São Paulo, começou a chegar só atrasado, chegava no treino virado e atrasado. Eu falava para ele, ó, você vai se ferrar, irmão. Porque lá tem um cara que gosta de ganhar, o cara é ganhador. E se você estiver atrapalhando o trabalho de todo mundo, e ele chegava mais. Não, eu estou chegando mais cedo indo para a marca dormir. Eu digo, é pior ainda. Entrar no departamento médico para dormir, roncar. E eu sempre falava com os caras assim na roda dos boleiros, eu falava assim, ó, no dia que o São Paulo perdeu o Rogério Ceni como atleta, o São Paulo vai ter uma sofrência. Porque o Rogério comandava mesmo, liderava mesmo. Jogador que chegava contratado, não se enquadrava para ganhar título, pro canto. O Rogério Ceni mudava esquema, o treinador falava uma coisa, ele mudava dentro do campo. A vida a gente muda também para poder ganhar. E depois o treinador sai grandão. Ele não fez nada daquilo que mandou e depois ele que leva todo o crédito. Mas espera aí, mas aí você está dando a informação de que então isso já vem antes do Daniel Alves. Sim. O Rogério já fazia isso. Ó, aí os caras falam assim, Vampeta, você é mais amigo do Marco ou do Rogério? A gente foi campeão junto, todo mundo junto, mas eu sempre vi o Rogério, quando ia jogar contra, com a liderança de igual. No dia que o São Paulo perdeu esse cara aí, o São Paulo, e dito e certo na roda que a gente começava entre os boleiros, eu digo, ó, o São Paulo é isso tudo aí, porque tem um cara lá, é querido pelos boleiros, é querido por um monte de gente. Não, mas é vencedor, gosta de ganhar. E o São Paulo perdeu esse cara e veio sofrendo com isso. Porque às vezes até o problema de diretoria, você tinha um cara como líder como o Rogério, ele segurava aquela onda toda e deixava lá os bastidores da política lá. E Isso hoje é São Paulo normal. não tem... Isso é normal. Isso é só no São Paulo, isso é normal. Tem em outros times também. Tem, por exemplo, ó, quando o Corinthians vai. O Corinthians vai sofrer muito, muito quando o Cássio. Se não aparecer outras lideranças, assim, que fique no clube por muito tempo, sofre. O João. O nosso Rottweiler lá, o Fagner. Porque esses caras se preocupam com o ganhar. Dentro de campo. Dentro de campo. E isso ajuda muito. E hoje eu vejo no São Paulo o seguinte: você perde o jogo como perdeu pro Mirassol. No mínimo tinha que ter aquela liderança, que não só o Daniel Alves, como o Baldo falou, tinha que ter o Pablo preocupado, um Everton, um Hernandes. Né? Tem jogadores ali que tem bagagem, o Anderson Martins, que parece que não. Tem algumas lideranças que, então é o seguinte, perdemos, cada um pega seu carro, vamos embora, e se não pagar nosso salário, vira fumaça no dia seguinte, que todo mundo é obrigado a pagar. Então não tem essa reunião. Pode ter certeza que o Palmeiras, quando tinha lá o Evaí, o Célio Sampaio, os caras, era uma semana de jogo ruim, reunião. Às vezes não chamava nem o Filipão. No Corinthians era Até assim. com o Filipão. Tirava até o treinador, fica só entre os jogadores.
E o Daniel Porque é Alves, isso aí. dá pra gente concluir. Lá no Corinthians, um monte de vezes a gente reunia quando tava tudo ruim. A gente quem? Eu, Ricon, tinha a cervejaria Paulista no Tatuapé. Quando a coisa tava ruim, até mesmo a gente ia enfrentar o São Paulo no Clássico, ou o Palmeiras, o Ricon terminava o treino, a gente falou, 6, 8, 10 cobra com veneno. Vamos todo mundo lá para fazer Paulista. Quem bebe, pede um litro de uísque, quem não bebe. Então, domingo é o seguinte, se ficar dando mole lá, na beirada do campo, fazendo falta, o Aço vai cruzar e vai complicar para nós. Falta perto da área, o Alex vai bater. Tinha essas coisas tudo. Às vezes não era só no ambiente do campo. Vamos sair de onde a gente treina para conversar também sobre outras coisas, sobre futebol. Você quer dizer, Vampeta, que essa liderança que você está falando, que vem de jogadores, ela poderia ser exercida pelo Daniel Alves, com toda a história que ele tem. E os outros, porque um só não fica. Mas ele quer exercer uma liderança aí, que sabe o que os caras falam? Que nem o Balão falou, quando chegou, parte política. Tinha 10 papagaios de pirata. Quando vai para a coletiva agora vai sozinho. E até os boleiros mesmo, o cara quer comandar tudo sozinho, deixa ele lá no fogo. Quem ganha uma 1.600 é ele, bota ele na arena com os leões. O Santos trocou de técnico, resolveu todos os problemas. Ou será que não? Vamos ver. Na Vila Belmiro, Caio Jorge foi derrubado dentro da área. Pênalti que Carlos Sanches bateu para fora. Gols mesmo só no segundo tempo. Marinho arriscou e o goleirão Cleiton aceitou. Santos 1, Bragantino 0. Soteldo poderia ter ampliado a vantagem, mas desperdiçou essa chance incrível. E como diz o famoso ditado, quem não faz, toma. Já nos acréscimos, Claudinho aproveitou a sobra de bola e bateu firme para empatar. 1-1, placar final. A gente sabe que o Bragantino tem um conjunto muito forte, né? Não é uma equipe de grandes destaques individuais. O maior destaque do Bragantino é a parte coletiva. E eles estão bem treinados. Então eles tiveram um começo de jogo melhor, tem uns 10, 15 minutos, tomaram conta do jogo até que a gente entendeu e tivemos um posicionamento melhor, mais adaptado à marcação e também a posse de bola, que nós não estávamos tendo. Eu me queixo mais por não ter feito o 2, o 3, o 4-1 do que ter tomado, né? Porque isso aí seria 3-1, 4-1, enfim. Tem que saber administrar um empate tomado em cima da hora. É horrível para quem toma, mas faz parte do jogo. E o Gesualdo Ferreira, que foi mandado embora depois de 15 jogos, depois de passar 4 meses, uma pessoa de 74 anos, no meio de uma pandemia, de um dos países que menos cuida da pandemia, sem ter ido ao velório de uma irmã, por ter ficado aqui com o Santos, hoje escreveu na coluna dele, no jornal O Jogo, lá de Portugal, só um pouquinho aqui, uma medida fácil, mas pouco corajosa de um presidente. Um projeto estava em marcha e a bom ritmo resolveram mudar o rumo, mas o treinador. Medida fácil de pouca coragem do presidente do Santos. Realmente, se queria demitir, tinha que ter demitido antes. Sim. E 15 jogos e no meio disso perdendo vários jogadores, jogadores sem receber, perdendo jogadores, não podendo contratar, enfim. É muito fácil desse jeito. Não, fora isso, manda embora aí o próximo presidente, paga a conta, hein? 7,5 milhões ele vai receber de reais. Paga a conta. 7,5 milhões de reais de indenização? Sim. Poxa vida, hein? Pois é. Que administração esquisita do Pérez, né? Pois é. O Pérez vem aqui, é o nosso amigo, participa da mesa redonda aqui, com maior dignidade, fala mesmo que tem que falar, mas ele está fazendo uma porção de bobagem, uma em cima da outra lá, hein? Não tem sido assim do Santos nos últimos tempos. Nos últimos tempos. Então, não é de hoje. Outro problema, o Santos, na verdade, é o São Paulo da Baixada, né? Que não tem um presidente que divida os problemas com a sua equipe, né? Ele é soberano, né? Mandou embora esse Gesualdo, do nada, como você falou, 15 partidas e contratou o Cuca, que estava louco para trabalhar, né? E com todos esses problemas, né, que a gente acaba focando diretamente no Pérez, ressaltar aqui o bom resultado na estreia do Campeonato Brasileiro, empatar com o Bragantino, que está um time azeitadinho, que é um time que está tudo funcionando. O Cuca chegou, pegou um Santos aí com muitos problemas e conseguiu um resultado, acabou por até ter vencido o jogo, né? Ô Flávio, eu estou indo para 2 anos aqui com vocês, né? E lá na Jovem Pan indo para 6 anos.
joguei futebol profissional por 20 anos. Que nem o Chico falou, quando a gente está aqui ou lá, na rádio, que vê os presidentes de clube sendo entrevistados, que os caras sentam, solução para tudo. Ah, sim. Uma conversa bonita, eu digo, não é possível que eu joguei bola há 22 anos, 20 anos, esses caras estão me convencendo que já tem a solução, que não vai fechar no vermelho, que é projeto internacional, é na China, é para a Europa, é que tem jogadores de divisão de base. E não muda, é tudo igual, né? É tudo igual. O Santos não falou que ia pagar o estádio do Corinthians em 7 anos? Pois é. Que dá para pagar? A gente tenta Ele acreditar, teve aqui na mas mesa não falou vira. isso. A gente tenta acreditar, mas não dá. Não vira. Não vira. O melhor jogo da primeira rodada, e foi mesmo, acabou sendo o que sobrou, né? Também 4 jogos adiados. Foi o encontro de Sampaoli na estreia de Domenech Torrent. Só que o Sampaoli levou a melhor. Vamos dar uma olhada. Flamengo e Atlético Mineiro no Maracanã, Domenech Torrent versus Jorge Sampaoli. E logo de cara o Bruno Henrique conseguiu perder esse gol inacreditável que fez o BH. O gol do jogo aconteceu nesse cruzamento do Guilherme Arana. Felipe Luiz botou pra dentro, só que contra. 1-0 Galo. Arrascaeta teve uma chance incrível de frente pro gol, mas acabou tirando muito. Do outro lado, Diego Alves salvou o Flamengo nesse chute a queima-roupa do Savarino. No segundo tempo, o goleirão teve mais trabalho, só que o placar ficou nisso mesmo. 1-0 Galo e fim de papo no Maraca. Com certeza, 2 times que vão brigar pelo título, mas que geraram algumas críticas por contratar técnicos estrangeiros. Mais especificamente, o Luxemburgo falou sobre Jorge Jesus. Vamos dar uma olhadinha. Acabou a Copa do Mundo aqui no Brasil, o pessoal execou os mais velhos, eu também sou mais velho, né? Não pode ser mais velho, né? Porque o Felipão estava lá, o Parreira estava lá, então tinha que botar os mais jovens. Olha, você não tem noção, o pessoal da imprensa, quantos mais jovens foram queimados porque vocês criaram a tendência que tinham que ser mais jovens, despreparados ainda para assumir um grande clube que a cobrança é muito forte. E agora é a vez dos estrangeiros, que eles venham para cá. A única coisa que eu questiono é que nós tenhamos que mudar nossas características, porque o futebol estrangeiro, o futebol da Europa é mais rápido. Então nós temos que aprender a ser um futebol mais rápido. Peraí, vamos com calma. Nós somos pentacampeões do mundo jogando em cima da nossa cultura. Claro que nós estudamos, nós aprendemos, nós temos que aprender, temos que fazer curso, temos que cada vez aprimorar ainda mais. Mas nós mudamos a nossa essência, que é pentacampeão do mundo, que é 11 vezes campeão do mundo em interclubes, que tem toda uma história do futebol brasileiro sem treinador estrangeiro. O que nós temos que mudar agora, porque o Jesus veio aqui, ganhou um campeonato sul-americano, uma Copa Libertadores, aí nós temos que mudar. O Zagallo em 70 jogou como o Barcelona joga com o Messi sem ser um centroavante. Né? Então, quer dizer, nós jogamos com 2 volantes, Clodoaldo e Gerson. Nós jogamos com 3 zagueiros sem ser 3 zagueiros com o Everaldo. Então, vamos respeitar a essência do futebol brasileiro e vamos cobrar que nós possamos aprimorar cada vez mais, estudarmos cada vez mais, aprendermos cada vez mais, mas dentro da nossa cultura, sem mudar a nossa cultura, sem mudar a nossa essência. Aliás, falando em Zagallo, hoje ele faz 89 anos, o nosso beijo ao querido Zagallo. O Mano Menezes também deu uma entrevista lá no Rio Grande do Sul e a gente pegou alguns trechinhos para você acompanhar, falando também sobre esse tema. O Brasil é um país de moda, né? E a moda agora é treinador estrangeiro e a gente tem que aceitar como as coisas são. Isso não aconteceu do nada. Os nossos problemas do futebol já se arrastam há muitos anos. E aí, de uma hora para outra, nós apresentamos a solução mágica e a solução mágica agora é os técnicos de fora. Isso vai passar da mesma maneira que todas as outras coisas passaram. Mas eu acho positiva a vinda de treinadores de fora para o futebol brasileiro. Acho que elevar o nível, como o Jorge Jesus elevou o nível vindo para o Flamengo e fazendo o trabalho que fez, isso causa desconforto, isso causa incomodação. E aqueles técnicos que escolherem o caminho correto, que é o da busca por uma preparação melhor, vão passar por isso como deve ser, trazendo coisas boas para o futebol brasileiro, tá?
Mas a moda em si, a moda vai passar. Porque logo, logo, os técnicos estrangeiros vão ter os mesmos problemas que nós, técnicos brasileiros, sempre tivemos aqui. Que é a questão do calendário, que é a questão do campo ruim, que é a questão da derrota, né? Porque só um vai ganhar, né? Os outros todos vão perder. Esse era o técnico do Corinthians, hein? E além disso, o Rivaldo fez uma postagem em cima do título do Luxemburgo. O Figo. Vamos ver o que ele falou. Vamos ver o que o Rivaldo falou. Eu achava que era montagem isso daí. Rivaldo, parabéns, Palmeiras, pelo título mais que merecido. Eu já tive grandes treinadores, mas você, Luxemburgo, foi o melhor. Tudo que os treinadores da Europa fazem hoje, você já fazia 25 anos atrás. Você é o melhor. O Luiz Figo respondeu: fera, pra mim foi o pior, mal demais. Mas você sabe por que o Figo fala isso, né? Não. Você não sabe, não? Ele teve um desacerto lá com ele. Não, o Vanderlei, quando vai pro Real Madrid, o Vanderlei leva o Cicinho, leva o Robinho. E aí tem que abrir mão de quem? Mandar o Figo embora. Bom, com a chegada do Robinho, o Figo teve que ir embora. O Figo foi embora. Aí o Figo foi para Inter. E o Rivaldo brigava com os holandeses, né? Com o Van Gaal, teve problema. Bom, o tema está na mesa. É moda, não é moda? Os estrangeiros acrescentam, não acrescentam? Parou. Cara, eu acho que o Luxemburgo tem razão quando ele fala né, tem que estudar, tem que aprender. Só que o futebol pentacampeão não ganha uma Copa do Mundo desde 2002, né? Não ganha um Mundial de Clubes desde 2012. E antes disso foi em 2006 com o Inter, 2005 com o São Paulo. Então, não sei, será que essa soberba toda do pentacampeão do mundo, a gente vê o nível do futebol brasileiro. E esses dois treinadores, o Sampaoli e o Jesus, é inegável que eles deram um upgrade no futebol brasileiro, eles deram uma incrementada no futebol brasileiro. Por que não aceitar? Por que não? Porque a gente é legal, né? Mas é uma birra enorme que esses caras têm de... Você está elogiando o Jorge Jesus, está elogiando o Sampaoli pela postura dele. Eu acho que a gente tem que aprender. O futebol brasileiro não é mais a mesma coisa que era, gente. O futebol pentacampeão do mundo, se você assiste o campeonato da Premier League, parece que eles estão jogando outro esporte. Não é, é ruim, é bom, o futebol brasileiro. É outro esporte que eles estão fazendo. Então eu acho que é válido sim ter treinador estrangeiro, tem que estudar sim. Eu acho que não é moda, moda é... Mas o material humano que tem os estrangeiros sim, lá mas assim, infinitamente superior do que a gente tem aqui, e muitos brasileiros lá estão, né? Mas o futebol brasileiro também tem um material humano muito bom, se for trabalhado como foi historicamente a vida toda. Eu estava vendo agora Real Madrid e City, olhando todas as nações, tinha mais brasileiros jogando. Então, é porque a matéria-prima é sensacional. Você falou ontem dos jogadores do Clássico. Tinha 20, então, dos 22 tinha 20 de seleção. Peguei ontem com ele, vendo o time do Corinthians e o time do Palmeiras, quem já vestiu a camisa de seleção brasileira e até de outro país. Quer dizer, para você chegar a uma seleção que vai para a Copa do Mundo, que vai jogar a Copa América, você tem que ter um nível. Não é qualquer cara que vai, certo? Mas o que eu cobro desse treinador é assim, ó. Você vai pegar aqui, ó. Mano Menezes, que daí falou, Luxemburgo, Cuca, Filipão, Muricy quando estava em atividade, Abel Braga. Esses caras já têm a vida tudo resolvida para gerações. De família. Não tem fome, Vampeta. Bem financeiramente, fizeram por merecer. Eu acho que eles poderiam melhorar mesmo, não ter medo. Jogar, fazer o futebol jogar mais. Por exemplo, ontem eu vi o Palmeiras fez 1-0. Com o time que tem, e o Corinthians com o time que tem. Não é o Palmeiras tá tomando o sufoco do Corinthians, se foi bola aérea, se não foi. Buscar o segundo, que a gente vê na Europa. A diferença é que quando você faz um lá, os caras vão buscar o segundo, o terceiro. E aqui a gente faz um e segura. Eu não me lembro como atleta de eu ter jogado no jogo Corinthians e Santos, Corinthians e São Paulo, e Corinthians e Palmeiras, que terminou 0-0. Nunca terminou 0-0. O jogo de quarta-feira foi uma ofensa ao futebol. Não é porque a vez tem empate, já empatei. Eu estou falando 0-0. Já empatei com gols. As duas equipes sempre buscando gol. E a gente está vendo muito isso no futebol brasileiro. Hoje eu vi Atlético e Flamengo e Atlético, mas foi 1-0, mas assim, inúmeras de chances perdidas. Foram 26 chutes a gol. Então aqui eu estou vendo, faz um e segura o resultado. E são treinadores já tudo rico, bem resolvido.
Famp, os últimos clássicos, a maioria, quase 70% dos últimos clássicos aqui em São Paulo tem dado 0-0. Porque, Flávio, quase 70%, mais de 70%. Os treinadores brasileiros, você vai falar assim, eu te falo, treinadores de Série B de Campeonato Brasileiro, é 300 quilos de alcatra por mês, é 200 quilos de alcatra por mês. Esses caras também têm que fazer o futebol melhorar. O Luxemburgo tem que chegar, ganhou o título, agora está mais suave, mas pegar jogadores do nível do Scarpa, que é titular em qualquer time. Estou falando de Palmeiras, que todo mundo fala que tem o segundo melhor plantel do país. Sim. O nível de jogo está muito ruim. Agora, Vampeta, eu acho que a crítica... Agora, há várias formas de ganhar. Se você tem um time mais limitado... Mas é melhor que o Atlético Mineiro também, você acha, ali, que o do Palmeiras? 1000 vezes. Olhando o jogo do Atlético Mineiro hoje, se passar 10 caras na rua, ninguém sabe quem é. Não, então, assim, mas eu acho que a crítica, ela é válida, né, a esses nomes que você falou, a postura do futebol que está sendo apresentada aqui no Brasil, essa crítica, ela é válida. Falta um pouquinho mais de coragem. Mas eu sou contra esse carimbo de que técnicos brasileiros e estrangeiros, porque Sampaoli e Jesus estão chamando a atenção. Porque a gente teve estrangeiro que passou aqui também. A gente passou lá no Inter e acabou, pô. Entendeu? O Gareca veio aqui também, é estrangeiro. Existe para mim técnico bom e técnico ruim. E esses nomes que você citou são técnicos bons. E aí vale essa crítica desses caras poder soltar um pouco mais, até porque tem vida resolvida. Vale a crítica. Mas eu não gosto desse carimbo dos estrangeiros e dos brasileiros. Para mim, existe técnico bom e técnico ruim. Rafa, começou a Série A, Série B e Série C. São 60 clubes. 60. Não tem 5 treinadores estrangeiros. O Salgueiro é um técnico português, foi campeão lá no... Acho que o português você não devia nem contar como estrangeiro, né? Como colonizado. Porque ele está há muito tempo no Brasil. Mas basicamente... Apesar de que o Jesus eu não entendia nada, viu? O que a gente vê, aqui é um jogo de covardia mesmo. Isso é o ponto. E até muito por culpa dos gestores incompetentes, que eles dão a cabeça, como o Barolo falou, com muita propriedade. Você dá a cabeça do cara. O estrangeiro, ele chega aqui, que se dane. Não, o Jesual, 15 jogos, 7 milhões, meteu o dinheiro no bolso e foi embora. E vai trabalhar lá na Europa, ou vai trabalhar em algum time, ou vai trabalhar na imprensa. O próprio Jorge Jesus foi trabalhar no Benfica. Esse Domenech, se ele não der certo, vai embora trabalhar lá. São Paulo tem Sabe o que me chamou a atenção também? Principalmente pegando os dois exemplos de mais sucesso, que é o Jesus e o Sampaoli. Além da parte técnica dentro de campo, eles têm uma postura diferente dos técnicos brasileiros, né? O Jorge Jesus chegou no Flamengo e falou, e aí, Jorgeão? Ele falou, Jorgeão não é mister, você tem que me chamar de mister. O Gabigol, falou que nunca teve um treinador que pegou tanto no pé dele para finalizar de um jeito. A postura desses caras no comando, eu estou falando tanto disso por causa do São Paulo, que não tem comando nenhum. Eu acho que a postura desses caras também é diferente, a cabeça do europeu, principalmente, é diferente no trato com o jogador. Eu acho que esses dois treinadores, principalmente o Jesus e o São Paulo, revolucionaram os dois times, o Santos e o Flamengo, nessa postura também. Que o jogador, olha, está acostumado lá com, sei lá, o Joel Santana, o Paizão. Hoje o São Paulo tirou um volante do primeiro tempo. Sim. O cara não mudar a tática do jogo. Não, o cara não reclamou. Se é um brasileiro aqui, ele ia... Então, e vai reclamar pra você ver. O cara ia dentro, né? Eu acho que tem essa qualidade também. Com essa coisa de dar cabeça de técnico, o técnico não tem respaldo nenhum. Se ele faz isso, e o cara faz mimimi, vai falar com o empresário, que vai ligar pro conselheiro, que provavelmente tem esquema, chega no técnico, chega no presidente, e o presidente dá a cabeça do técnico. Lembra do Oswaldo Oliveira e o Ganso? Lembra do Oswaldo Oliveira e o Ganso? Na discussão na beira do gramado? O Oswaldo Oliveira foi embora Exatamente. O Ganso queria bater. É isso. O Oswaldo deve ter demitido um dia. Pois não, Guilherme. Hashtag Mesa Redonda. Bastante gente mandando mensagem. Eu quero mandar um abraço pro Leon, Adriano Xavier, Thiago Alves, compartilhou uma foto nossa aqui também. Sobre o assunto que estamos debatendo, tem uma mensagem bem interessante do Giancarlo Gasparoni. Ele mandou assim, ó: o futebol está em constante evolução, não importa se o técnico é estrangeiro ou não. Também não podemos viver de méritos passados, que prevaleça a competência. Achei bacana, quis compartilhar com vocês. É isso, é o competente. E não adianta ficar com... Mas o que o Mano falou não está errado não, viu? Verdade. Que é modismo, teve uma época que quando o Carille ganhou como auxiliar, todo mundo chamou auxiliar técnico. Aí o Filipão ganhou como técnico veterano, vieram todos os veteranos. Aí veio o estrangeiro, deu certo, estrangeiro. Porque os gestores são incompetentes. O problema do futebol brasileiro é gestão, mais do que qualquer coisa. Bando de incompetentes, os teóricos amadores, enquanto não, por isso que eu torço muito pro Red Bull. Para os caras serem obrigados a virar empresa. Torço muito. Mas você sabe que o Red Bull, nesse campeonato brasileiro,
Aquele vai dar trabalho, viu? Tomara. Vai dar trabalho. Torço muito. É diferente do que o Red Bull que jogou o Paulista. Agora o time está mais entrosadinho, está mais taticamente mais definido. E eu acho que o Red Bull vai dar muito trabalho ainda nesse campeonato brasileiro. Se o campeonato brasileiro não for interrompido mais uma vez por causa do coronavírus. Né? Mais uma coisinha do Flamengo. O Flamengo tem avião próprio, viu, gente? O Goiás também disse, eu acompanhei hoje a entrevista do diretor do Goiás com essa polêmica toda e ele fala que o Goiás... alguma coisa, né? Acho que é isso. E ele disse que o Goiás também vai fazer os seus jogos com voo fretado. O Flamengo ele conseguiu uma permuta com uma empresa aérea e voo fretado. E a Conmebol dará voos fretados para todos os times durante Sul-Americana e da Copa Libertadores. Então, mas aí é engraçado, né? Porque aí vai jogar Flamengo e Goiás no escanteio, vai misturar todo mundo. O voo fretado, o voo não fretado. Guilherme, vamos para os prêmios e para a enquete? Vamos sim. Primeiro para o prêmio, quem ganhou a bola da Topper, a gente não chegou nos Trade Topics, então só a bola da Topper foi a Selma Santos de Souza. Entraremos em contato com você, tá, Selma? Agora o resultado da nossa enquete, que é a seguinte, a nossa enquete. Os 9 jogadores do Goiás com resultado positivo para a Covid-19 deveriam provocar a interrupção do Campeonato Brasileiro. Ganhou que sim, com 63% dos votos, Flávio. Eu não sei se eu não tinha dado opinião, não sei se parar, mas pelo menos os lugares onde a coisa está pior, não pode jogar. Não tem condição. E outra, né? Exame tem que chegar, tem que ser feito, tem que ter o resultado logo, rápido. Essa coisa de viajar, o pessoal mas da no lugar do Brasil que tem mais óbito é São Paulo e Rio. É por causa da grandeza, né, dos lugares. Não, é isso que eu estou falando. Geograficamente, São Paulo e Rio tem muito mais habitantes que outras regiões, né? Pois é. É por isso que a Copa do Nordeste toda foi decidida lá na Bahia. Jogaram tudo para lá, né? Pois é. Que é onde o Ceará foi campeão. Tem que resolver. Tem que ver o lugar. Essa história do exame chegar depois que o time embarcou é uma piada. Mas tem um outro problema também, porque muita gente está falando assim, a gente está vencendo a pandemia, não está. Os números estão aumentando. Que não. Continua, né? Não, resolveram parar de brincar. Exatamente. Não vamos brincar de casinha, vamos pra rua. Lógico que não. Exatamente. Sabe? Nunca deixou de ter. Nas últimas 3 ou 4 semanas, nenhum dia o Brasil teve menos que 1.000 mortos. Então, nenhum. E não é assim, daqui uma semana, daqui um mês vai estar tudo melhor, tá melhorando. Não, a tendência é ficar pior. Esse que é o problema. Aí na capital estabilizou, aí no interior volta a ter muitos casos. E os caras que abriram depois tiveram que fechar, tá? Exato. Meu caro Rogério Barolo, muito obrigado, bom te trazer aqui. E eu vou te dar uma notícia boa. Enquanto tiver esse negócio de São Paulo, a gente vai te convidar. Você te virá muitas vezes. Você sabe que eu tenho 2 sonhos. Depois que o São Paulo ganhar o título, a gente convida para o título, aí não convida mais. Ou seja, nos veremos durante muitos anos. Você sabe que eu tenho 2 sonhos. Um, gravar um vídeo do meu canal São Paulo Campeão e vir aqui com o São Paulo Campeão. Se o Diniz também quiser vir, a gente pode até conversar. Ô, Flávio, a Ponte Preta faz aniversário na semana, né? Que me ligaram de lá. A Ponte Preta faz aniversário. O Mineirinho me ligou, falou, fala pra Flávio que a Ponte faz aniversário. Faz aniversário dia 11, 120 anos, é o clube mais velho do futebol brasileiro. E os jogadores deram de presente pra Ponte uma derrota ontem na estreia, jogando no Canindé. Perdemos pro América do Luiz Caluca. Ou seja, vão catar coquinho. Não dá, né? Não dá. Esse pensa pequeno. Podia ser o Red Bull, né? Assume o seu time de coração, que é o São Paulo, que fica melhor para você. Fica melhor para você. Chico, assuma. Eu estou muito bem com a Ponte Preta. Até porque na Ponte Preta não se espera nada. Já o São Paulo, imagina-se que pode conseguir algo. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Chico. Boa noite, Ivan. Um abraço. Barolo. Tchau, Guilherme. Até amanhã, 6 da tarde, com o Gazeta Esportivo. Um abraço. Tchau.